Já chegou o parafuso voador, né, gente? Eu sou o Pedro e estou aqui de novo com duas pessoas maravilhosas. A Ju aparecendo de novo com seus gatos. Três. A gata que rouba A cena. rouba a cena e rouba fones de ouvido também. Que eu sei que o Jairo tem esse problema. Então, eu sou o Pedro, gente, escritor aqui da cidade, professor de inglês nas horas vagas também. E bem-vindos ao Parafuso Voador. Né? Já começando daquela palhaçada de youtuber, então, por favor, te inscreve no canal. Né? Para quem nos conhece, muito obrigado por estar aqui de novo. Quem não conhece, está aí ó, o botãozinho de inscrever no canal. Compartilha aí com quem tu curte, quem tu acha que vai curtir isso aqui. Manda pro crush que curte os papos literários, né? Comenta aí, deixa o likezinho, não custa nada, não vai quebrar o teu mouse, não vai quebrar a tela do teu telefone, então, bem de boa. Como vocês podem ver, o Rod ainda não pôde estar com a gente por motivos de proletariado. É um proletariado da educação, tá no momento de provas e tudo mais, então ele não pôde comparecer com a gente. Mas Rod 2 está aqui. Mas estamos de novo aqui com a nossa queridíssima Ju Blazina. Por favor, para quem não conhece, Olá, quem chegou aqui pela primeira vez, quem que tu és, Ju? Estou aqui novamente, é um prazer. Eu sou escritora, poeta, editora aqui de Rio Grande, desse mesmo círculo literário e cultural dessa galera toda, do Rod, da Andréia, do Pedro. E é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês no Parafuso Voador. Muito obrigado. Gatas atrapalhando, mas gatas dão like, né, no YouTube. Exatamente. Então já bota a hashtag gatos na descrição do vídeo que vai bombar. Exato, todo mundo gosta de vídeo de gatinhos, né? Especialmente vídeos onde o gato estraga, né, algum momento também, as pessoas adoram. Exato. Gatos, quando os gatos são gatos, extremamente gatos. Exatamente. Já tem um outro ali aparecendo, dando um fotobomb ali. E hoje temos aqui nossa querida, maravilhosa Andréia Pires, escritora. Acima de tudo, né? Uma palavra que eu gosto muito de usar para definir as nossas queridas convidadas, mulher. Né? Que é uma palavra que traz tantas coisas maravilhosas. Mulher, escritora e editora. Para quem não sabe, sim, nós temos uma editora independente na cidade de Rio Grande com muitas coisas. Eu tenho aqui uma amostrinha para quem estiver vendo o vídeo. Ó, aqui, ó. Ah, e tens a lista também. Tenho a Alice. Ó, da nossa Ju. Aqui, ó, 8 horas por dia. Puxando um saco da Andréia aqui, ó. Azaleia para a erva de passarinho. E do Daniel Bass também. O primeiro de todos da ponte. Ó, viu? Antes que o mundo aconteça, gente. Então, Andréia, quem tu é? De onde tu vem? Do que tu te alimenta? Tá bom. Meu nome é Andréia Pires, eu sou aqui de Rio Grande. De onde que eu venho, né? Daqui mesmo, de pertinho do mar agora. Consegui morar perto da praia, que era um sonho, assim, de muito tempo. E faz nem sei que ano a gente tá. Enfim, final de 2018 eu vim morar aqui. E pensando em muitas coisas, assim, foi logo em seguida que a Concha, eu sou editora da Concha, logo em seguida que a Concha começou a se organizar como um projeto na minha cabeça, o chamado de morar perto da praia veio muito forte, né? Então é uma das coisas que eu me orgulho de ter conseguido ter feito na vida, assim, morar numa casa com pátio para poder ter, né, ter um pouco de espaço e enfim, assim, ter um canteiro, poder me envolver um pouco com as plantinhas, e, enfim, é um lugar onde eu me experimento um monte também, poder mexer com as plantas, com a terra e tal. Coisa que eu andei fazendo muito agora na quarentena eterna, né? Do que eu me alimento? De coisas não muito saudáveis, não me orgulho muito de ter, né? Vou chutar do balde, o balde tá lá longe, tô sempre correndo atrás do balde, porque
enfim, eu acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? A gente meio que se perdeu, assim, da gente, né? Da rotina, se perdeu de um monte de coisa. E a comida foi um daqueles lugares de conforto, assim. Então, abusei muito de café com doce. Café com doce, café com docinho é muito presente na minha vida. Mas, enfim, eu sou escritora, sou editora da Concha, sou jornalista, trabalho como jornalista na universidade. É o meu trabalho principal, né? E divido o meu tempo assim com o trabalho, aquele que paga os boletos da gente. Gosto muito do que eu faço. Trabalho com escrita o tempo todo, né? Então é um baita privilégio assim poder trabalhar com o que eu gosto em várias frentes. Então consigo trabalhar com jornalismo contando histórias nessa perspectiva da comunicação pública lá e da educação, né? Da educação superior, da universidade, enfim. E com literatura, que é aquela parte da escrita que brilha o olho mesmo, assim, já desde muito tempo, desde que eu comecei a me buscar a minha formação acadêmica, né? Foi sempre procurando esse lugar da escrita e da literatura, como é que eu poderia ser escritora, sendo daqui, sendo uma mulher, não tendo nenhuma referência muito próxima, porque na minha família ninguém é da escrita, nem das artes, assim, não tinha ninguém de, meu Deus, vou fazer como a tia que fez, né? Não tive isso. Então eu fui buscar muito um caminho dentro da universidade, assim, do que eu fui conseguindo aprender, e os cursos que eu fiz, dessa trajetória mais acadêmica. Então, acho que hoje eu posso dizer que eu vivo, sim, de escrita. Eu trabalho com escrita o tempo inteiro, né? Ou com aulas de escrita criativa, com mentoria, com jornalismo numa outra frente, e isso também é muito errado, preciso inverter essa lógica, né? Com o tempo que sobra, eu escrevo. E às vezes não sobra. Mas eu percebo, assim, que eu estou no caminho de achar um equilíbrio legal para mim, assim, de criação, edição, também desse trabalho da universidade, que é importante para mim, assim, eu acho que é uma contribuição legal e, nossa, é uma sorte nossa ter uma universidade federal aqui, né, nessa cidade. Acho que é isso. Deia, a tua formação, ela caminha, né, por esses, né, tu traça esse caminho, né, do jornalismo para letras, para escrita criativa, né, a tua formação básica é primeiro no jornalismo, né? Então, eu achava, Ju, que para pessoa, eu tinha uma fixação no nome escrito no jornal, né? Meu grande sonho de princesa era trabalhar no jornal agora. Tu trabalhou no jornal agora? Eu realizei esse sonho. Tu sabe que eu nunca entrei no jornal agora. Sério? Uma grande falha, assim, né? No caráter, né? No currículo. Nunca entrei no jornal agora. Eu tinha uma baita admiração, assim, por tudo. E lia, e comprava o jornal na banca, escrevia de vez em quando. Então tinha uma coisa, assim, uma relação com o jornal de papel. E, claro, tinha com o jornal agora, porque por muito tempo foi o principal jornal que a gente teve aqui. Em algum momento foi o único, até que ele terminou, né? Então eu achava que um caminho para escrever coisas, para ser escritora, era escrever no jornal. Os textos, assim, os livros que eu lia eram de escritores que eram jornalistas, que também publicavam no jornal. Então eu fui muito apaixonada por Caio Fernando Abreu, mais ou menos na época que eu fui escolher o que eu ia fazer da vida, né, de vestibular e tal. Então eu tinha essas pessoas assim no horizonte. Eu achava, puxa vida, posso escrever na Zero Hora, posso escrever no jornal agora, posso escrever tinha muitos jornais impressos e eu achava que esse era o caminho. Então eu mirei assim no jornalismo e também nas letras, né? Porque na época que eu fiz vestibular, só tinha jornalismo na Católica e pago. Era pago. Pelotas, né? Ainda, né? Na cidade vizinha. Na cidade vizinha. E a gente sempre não miserê danado, então não pensava. Eu, na minha cabeça, pensava, eu vou passar, eu vou conseguir e tal, e depois a gente vê como é que paga. A minha mãe ficou muito apavorada, pensou, não vai dar para te manter, né? Vai para Pelotas e volta todos os dias, ainda uma mensalidade, ainda comer, e era noite, e eu muito menina, e aí eu lembro que a mãe falava assim, olha, tá, tudo bem, claro, tu vai tentar, vai correr atrás do teu sonho, vai estudar, né? O que a gente vai fazer por vocês, eu tenho um irmão um pouco mais novo, o que a gente tem para fazer por vocês é valorizar o estudo, aquela coisa toda. E foi a melhor coisa mesmo que eles fizeram. Então eu focava que estudar ia me levar onde eu queria. Assim, em algum momento eu vou descobrir como é que faz para ser isso e vai ser estudando.
Eu tinha me apaixonado por literatura no ensino médio, fiz magistério, tive uma cadeira de literatura que foi assim, abriu a minha cabeça. Ninguém tinha dito para mim o que era literatura na escola. Então várias coisas assim foram acontecendo e muito rápido, né? Aí quando eu fui prestar vestibular, eu mirei no jornalismo. Minha mãe disse: mas tenta um outro curso aqui na FURG, né? Faculdade aqui e tal. Aí eu pensei: bom, mas eu quero escrever livros, eu quero trabalhar com livros, então o que eu vou fazer? Biblioteconomia? Porque é para mexer com os livros. E aí ela disse assim: olha, eu acho que não é bem assim, vai te informar. E aí eu fui me informar. E eu disse: mas eu vou amar trabalhar numa biblioteca, eu sou organizada, eu vou amar, sabe? Vai ter, em algum momento, alguém vai me ensinar também a escrever livro. Posso, né? Como é que faz o livro? Não é só guardar o livro e emprestar para as pessoas, tem que ter mais coisa. Tu vê que o teu interesse nunca foi também, já demonstra o interesse não só pela parte da criação, mas pelo livro, tudo. Né? O objeto livro, o objeto, né? Também. Era tudo, eu queria, sabe assim, o combo, eu queria tudo. Aí ela disse: tá, mas assim, pensa outras coisas. A minha mãe é professora da rede municipal, era professora da rede municipal na época, tá aposentada, e também da estadual. Pô, trabalhou 60 horas por muito tempo para bancar esses estudos em Pelotas, não foi fácil, né? Então ela disse assim: olha, em algum momento tu vai ter que trabalhar também. Então ela ia me preparando assim, tipo, escolhe, mas tu tem que ter, né, limite para as coisas, porque senão a gente não vai dar conta. Tá. Aí eu disse: não pode ser esse, então o que pode ser, então qual curso vai ser? Aí eu disse: eu vou fazer artes visuais, eu quero ser artista, então eu tenho que fazer artes. E aí ela olhou para mim, eu não vou esquecer a cara da minha mãe assim, no dia que ela conseguiu me dizer que biblioteconomia não, porque não era bem o que eu queria, mas artes também não dava. Aí ela olhou para mim e disse assim: filho, tem que ser um outro trabalho que enquanto tu não consiga te firmar como artista, tu pague as tuas contas, né? Tu consiga trabalhar, tu faça um concurso, que tu faça um concurso público e te segure. Ela tinha muito essa preocupação da estabilidade. Aí eu disse: tá, mas e artes visuais não pode? Ela disse: quantas pessoas tu conhece? Quantas pessoas tu conhece que fez artes visuais, que passou em concurso? Eu ficava assim, né? Não tinha uma professora, outra professora. Ela disse: então, todos os que tu conhece são professores, né? Mas a chance de tu conseguir passar ter um concurso público, passar no concurso público, te organizar na vida tal, com esse curso, olha, pensa bem. Se é isso mesmo que tu quer, a gente vai, mas pensa bem. Aí ela olhou bem e me disse: quem sabe letras? Eu disse: letras? A minha tia fazia letras na época, eu achava assim, nem sei do que se trata letras. E a tia fazia letras português puro. Aí ela disse: vai olhar, tem outros idiomas. Eu nunca tinha feito assim curso de idiomas e tal, queria aprender inglês, queria aprender espanhol, queria aprender tudo que era coisa. Não tive essa oportunidade. Aí ela disse: vai e quem sabe na universidade então, porque tu pode fazer português, pode fazer um inglês, ou pode fazer outra coisa. Eu disse: eu vou fazer espanhol. Eu vou fazer espanhol, porque, sabe assim, eu olhava e achava tudo tão maravilhoso. Eu disse: eu vou fazer espanhol, ninguém que eu conheço sabe fala espanhol, olha quanta coisa. Eu posso trabalhar fora, eu posso ser tradutora. Aí começou assim: posso ser editora, eu posso fazer livro, eu posso traduzir, posso não sei o que. Aí o leque fez assim, eu disse: tá, eu vou fazer letras. Né? Aí eu fiz vestibular aqui, fiz em Pelotas, passei nos dois. No mesmo ano, na mesma época, assim. Aí... isso a mãe me contou depois, né? Que quando eu passei nos dois, ela disse: e aí, o que vai ser? E aí, ela achando que eu ia querer ficar na FURG, porque era aqui. Eu disse: eu quero fazer os dois. Na época dava, podia fazer uma particular e uma privada, né? Aí ela disse: tá, e me deixou assim, cozinhando em banho-maria para ver o que ia acontecer. E ela disse que meu pai ficou em pânico. Ela disse: como que ela vai fazer dois cursos? A gente não tem. Meu pai preocupadíssimo com como que a gente vai pagar. E tu eras bem novinha, tinha o que, 17 anos? Tava 17, quase 18, eu sou de dezembro, então tinha recém-feito, não sei, isso foi 2002 que eu comecei a faculdade. E aí eu fui, fazia jornalismo de noite, fazia o espanhol na FURG de manhã. Em seguida eu arrumei um estágio, trabalhava de tarde também, então assim, eu virava. Até hoje eu olho e penso: como é que eu consegui fazer isso durante 4 anos? Assim, estudava de manhã, estudava de noite, trabalhava de tarde, para pagar a van, que era só o que dava. E eu aproveitei horrores, assim, estudar foi uma coisa muito, muito importante para mim, esse tempo da faculdade, porque eu realmente aprendi muito. Não encontrei como ser escritora, nem lá no jornalismo, nem lá nas letras, mas aí eu descobri outras coisas que eu amei fazer. Eu aprendi literatura, foi, nossa, assim, eu devo isso à FURG, de verdade, assim, o curso de letras, porque
mostrar, sabe? Mostrar, olha só, esses escritores, essas pessoas, eles vivem assim, eles trabalham desse jeito. Então, todo o caminho, assim, entender um sistema literário, entender... A primeira vez que eu ouvi a palavra cânone foi na faculdade, assim, eu ficava pensando, cada vez eu voltava, assim, eu ouvia umas palavras e ficava com vergonha de perguntar, porque, meu Deus, vão achar muito burra, né? Não tinha Google, né, desse jeito, assim, nessa em livre demanda, que a gente não já pesquisa o que a palavra quer dizer, a gente não sabe. Então, foi uma época super legal para mim, assim. Mas no jornalismo eu pensava, puxa, eu posso tentar fotografia, coisas mais artísticas. Tinha cadeira de teatro, eu achava, nossa, eu quero fazer. Foi horrível, a maior decepção da minha vida foi a primeira aula de teatro, nunca mais eu quis fazer. Foi um horror, assim, eu era muito tímida, muito introspectiva, assim, a full, sabe? Não quero me expor. Aí, a primeira aula de teatro foi um caos. Eu disse, não é para mim. Eu queria outra coisa, eu tava buscando... Tu tinha essa ânsia de te expressar. É. E não tinha. A minha primeira aula de redação jornalística foi massa também, porque tinha uma facilidade com texto, claro, né? Mas, assim, quando eu comecei a me dar conta que eu tinha de ferramenta, assim, com texto escrito, que não é qualquer coisa também, não é qualquer texto. A TV foi um caos também, sabe? Essa coisa da câmera, eu levei muito tempo para me animar, e muito tempo mesmo, tipo, 2 anos, eu abriguei uma câmera e consegui falar, assim... de um outro, sem trauma, sabe? Sem coisas, mas eu pensava assim, eu nunca vou ser essa repórter da televisão ou a repórter da rádio. Eu acho muito legal, mas isso realmente não é para mim. Ligo o microfone e acaba a minha voz, eu não conseguia falar. Era um horror, eu achava assim, me sentia muito inútil, assim, muito incompetente. Mas aí a coisa com o texto abria para mim. Eu tenho achado muitas pessoas parecidas assim comigo nesse sentido, mas na época eu me sentia muito incompetente, Pedro. Eu achava, nossa, que fraude, sabe? Assim, quem te vê hoje gravando live, gravando coisas, né? Aparece assim com o cabelo amarrado aqui em cima de qualquer jeito, liga a câmera. Foi um longo processo, assim, para me dar conta de quem eu queria ser, o que eu queria fazer, o que era essa coisa da arte que me chamava tanto e olhava para o lado e não via gente fazendo, né? Não via gente escrevendo. Então, o rolê da universidade foi isso, assim, foi bem legal porque me mostrou que eu podia fazer muitas coisas escrevendo. Aí, nisso tudo, eu só sabia que eu queria escrever, mas eu não sabia como. Eu tentava escrever algumas coisas, assim, não entendia muito bem o que era. Acho que as primeiras coisas que eu escrevi foram poemas, e foi, tipo, em aula, sabe, em aula de manhã, eu lembro, assim, do sol entrando pela janelinha, assim, do pavilhão, aula chata, caramba, e eu ficava ali escrevendo, trabalhando em texto meu, assim, eu lembro, tenho essa memória, não sei nem onde esses textos estão agora, mas logo em seguida eu entendi que eu era da narrativa, que eu gostava de contar a história, que eu gostava de inventar a história e mexer com as coisas do texto. E aí eu fui me experimentando mais nisso, assim, a gente tá falando de uma época de muito blog, eu sei que vocês também eram de lá. Eu lia, aí em seguida eu comecei a ver quem é que estava escrevendo aqui em Rio Grande, comecei a procurar as pessoas, a Ju era uma das poucas pessoas que eu vi escrevendo e publicando no jornal Agora, na época, assim, e eu encerrei a graduação e fui para o mestrado em letras também, aqui na FURG, em História da Literatura, mas antes eu tentei passar em Escrita Criativa, porque eu descobri que tinha uma linha de pesquisa lá na PUC, chamada Escrita Criativa, tinha acabado de abrir um mestrado. E aí eu disse, eu quero ir, eu quero fazer lá, quero estudar lá, mas eu fui assim, ó, com muito, sabe, assim, muito medo, pensando, eu não quero ir embora de Rio Grande, imagina como vai ser morar em Porto Alegre sozinho, eu tinha um namorado lá de muito tempo, eu pensava, vai bagunçar toda a vida, né, não sei, não vou saber fazer nada lá, não vou me virar sozinha, me sentia muito criança, olha que doido, né, eu me sentia muito assim, eu não vou dar conta de estudar e também bancar, cuidar da minha vida e tal. Enfim, eu fiz o processo seletivo, não passei, e passei na História da Literatura aqui, e eu pensava, não, tinha que ser desse jeito, né? E foi um curso muito legal também, assim, me ensinou a pesquisar, me ensinou a entender a crítica literária. Acho que foi um tempo de formação mesmo, de entender a coisa da literatura e do que eu gostava.
mas eu nunca parei de olhar para isso da escrita criativa, né? Eu sabia que tinha a oficina do Assis Brasil e ela sempre assim muito distante. Eu continuava sem ter um puto para nada de dinheiro. Tudo era muito caro, tudo era muito difícil. Para quem não é daqui, não aparece perto, mas não é. São 5 horas. O ônibus é caro, né? 5 horas para ir, 5 horas para voltar. O ônibus é caro. O curso também não. O curso não é caro, mas também é pago, né? Então é tudo, né, mais custoso. Tudo é longe, né? E o que não é longe tudo é caro. Ou os dois. E assim, a época também faz muita diferença. Isso foi em 2006, tá? Finalzinho de 2005, 2006. A gente não tinha o tanto de facilidade que a gente tem agora. O celular não era assim, sabe? Eu lembro, minha mãe tinha o celular dela e ela me dava para eu levar para faculdade de noite para eu chamar a van caso eles me esquecessem, porque às vezes acontecia. Então era isso, sabe? Hoje a gente tem as nossas coisas. O computador, foi uma luta para comprar um computador, para fazer uma. Só foi lá no mestrado que eu fui ter um computador só meu, né? Então, um monte de coisa, assim, que não era essa barbada, assim, não é fácil hoje, mas, tipo, é mais acessível, eu vejo que é mais acessível pra gente. A internet não era isso, esse campo aberto que a gente tem agora, que tu tem muita possibilidade. Era tudo mato, né? Era tudo meio mato. E aí, assim, eu sabia que tinha a oficina de escrita criativa do Assis Brasil, de muito tempo, né? A oficina dele tem 37 anos. Mas eu pensava, isso não é pra mim. Imagina, quando eu via o nome das pessoas que passavam pela oficina, eu pensava, mas isso nunca olha só, fulana, não sei quem, essas pessoas se publicando livro pela Companhia das Letras, não sei que lá, não, calma, mas aí eu mirei lá, eu disse, um dia eu vou fazer, mas agora não tem como. Eu passei num concurso da prefeitura, aqui de Rio Grande, e fui dar aula para crianças, no CAIC. Eu tinha feito magistério, tinha terminado letras, a vaga era para alfabetização, e eu disse, eu vou. Eu não queria, eu pensava assim, a minha mãe é professora, eu não quero ser professora de criança, eu quero fazer outras coisas, eu quero você é correspondente internacional, vamos ser sempre longe, assim, o sonho era sempre lá em cima. E aí eu fui trabalhar com as crianças e eu me apaixonei, de verdade, assim, eu fui trabalhar com alfabetização e eu me vi encantada com esse processo das pessoas aprendendo a escrever pela primeira vez, assim. E ler também, mas a escrita era uma coisa muito, muito louca para mim. Quando eu vi a letra ali, aquela sílaba meio torta, e quando eu não vou esquecer do dia que uma menina escreveu, queria me contar uma história, e aí ela me deu uma palavra com 4 letras, era HVDA. Eu olhava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu fiquei tentando trazer e não queria perguntar para ela não se chatear, que eu não tinha entendido, porque ela estava tão empolgada. Aí até que ela veio na mesa e foi me contar, era a grávida. A grávida. HVDA, era grávida. Eu disse, claro, é óbvio, né, que era grávida. Então, então assim, eu também não tinha muito o traquejo da alfabetização, porque isso, né, quando tu vai estudar os processos de alfabetização, tu vê que aquilo ali é da derivação. Então, mas eu ainda estava muito no começo, então essa grávida abriu minha cabeça para outras coisas. Eu fiquei um tempão nesse mundo, assim, dos anos iniciais, da escrita e da leitura, da formação de professores também, e ia escrevendo as minhas coisas, escrevendo meus contos, ia publicando em blog e tal. Então eu levei também muito tempo para querer publicar um livro, para ter coragem, né, de procurar editora e tal, ver como é que era que fazia, procurar outras pessoas escrevendo também, e fui fazer o mestrado em seguida. Então, o mestrado foi lindo, maravilhoso, mas assim, tira o couro da gente, né? É muita leitura, é muito estudo, é muita discussão, é muito escrever ensaios e texto acadêmico, não sei o quê, e a gente, quando vê, passou o ano, e ficamos nisso, né? Então, hoje eu olho, assim, eu lembro que meu pai entrava às vezes no quarto e dizia assim pra mim, tá estudando muito, tu vai ficar louca. Tá estudando muito, tu vai ficar louca. Você escrevendo pela parede, né? Eu pensava, esperar, né? Às vezes eu pensava assim, olha, ele tá dizendo isso tanto que talvez esteja passando, né, assim, do limite. Mas, a minha mãe comprava um Guaraná Cerebral e deixava em cima da minha estante, sabe? Eu lembrei aquele meme que tem um cara com a parede toda arriscada, assim, um cara tá assim, sabe? Não, era puxadaço, assim, mas eu amava mesmo. Mas aí eu falei isso pra você, passei no concurso esse, desculpa, eu te interrompi. Não, eu queria te puxar uma coisa, mas vem daqui a pouco. Tá. Passasse no concurso esse pra dar pra alfabetização. Aí, claro, primeiro concurso, comecei a ganhar algum salário, né, então comecei a organizar algumas coisas, fui pagando a minha bolsa, porque eu estudei na Católica, mas era com bolsa,
metade a gente pagava, outra metade era para depois de formada, né? Então, eu ia pagando o resto depois, com esses salários e tal. A minha mãe ainda ficou pagando por um bom tempo. Depois eu mudei de emprego e aí eu consegui pagar tudo. Também não foi assim. Então, eu já estava formada há um tempo, eu continuava pagando na universidade. E em seguida eu passei para jornalista na FURG. Aí deu uma melhorada, assim, porque é bem diferente, né? A questão de salário, assim, do professor dos anos iniciais para o servidor do federal e tal, deu uma melhorada. Mas eu trabalhava nos dois, eu continuei fazendo os dois. Então, por um bom tempo, eu segui sendo professora ali da escola e também jornalista da universidade. Trabalhei um tempo no IFE, porque pegou bem na época da criação dos institutos federais, a minha vaga era para o IFE. Me perguntaram se eu queria e eu quis, porque eu pensei, escola? Que coisa maravilhosa, uma escola de ensino médio. Eu estava muito apaixonada pela coisa da educação, da escola, então fui. Dei com os burros na água, porque trabalhar com comunicação sem equipe é muito difícil, é muito solitário, é muito triste, né? Então eu fiquei um tempo lá pelo IFE e assim que teve concurso para jornalista de novo para a FURG, eu voltei. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei muito infeliz, assim, no trabalho, né? E aí foi quando eu comecei a olhar, assim, tá na hora, o que eu queria fazer mesmo, qual era o plano mesmo, porque eu desviei da rota e nisso eu fiquei, assim, uns 3 anos, 4 anos, fazendo outras coisas muito legais, mas eu não estava escrevendo, não estava nem pensando num projeto literário, que era, hoje eu olho e penso, primeira coisa, quando alguém me pergunta como é que faz, é dizer isso, pensa o que tu quer fazer no longo prazo para tu poder ir construindo, porque ninguém vai fazer isso por ti, né? E também para não ficar batendo cabeça em coisas por muito tempo. Coisas que outras pessoas já erraram, vai errar outros erros, né? Então, aí eu comecei a organizar as minhas coisas, reunir os textos que eu tinha escrito, olhar o que eu achava que prestava, o que valia ser publicado ou não, procurar outras pessoas que podiam me ajudar com aquilo. Nesse momento eu olhei para o lado assim, fui procurar quem que está escrevendo e eu ainda não tinha encontrado uma turma, assim, nem os pares, nem os ímpares. Tipo, tinha Academia Rio Grandina de Letras, super distante de mim, assim, uma outra vibe, outra realidade. O pessoal que era da minha turma, da graduação, vários tinham entrado também procurando a escrita e foram fazer outras coisas, porque a vida é moedor, né? A gente tem que trabalhar e vai, né? Eu tinha me perdido dessa galera também. Aí eu comecei a procurar lugares assim para publicar. E eu não tinha, a gente não tinha editora na cidade, a editora que tinha era da FURG, não publicava quem não fosse da comunidade acadêmica. E aí o pessoal, não é possível, como é que as pessoas fazem? Como é que elas publicam, né? E aí que as coisas começaram a acontecer, assim, eu realmente me dei conta que eu não podia mais perder tempo, eu tinha que focar muito nisso, assim, se eu queria mesmo ser escritora, eu tinha que buscar mais formação, mais pessoas fazendo o que eu fazia e também o que exatamente eu queria fazer como escritora. Nessa época, meu irmão estava se formando da faculdade também e ele criou junto comigo um projeto que eu tenho muito orgulho até hoje, assim, que foi a Mundo Moinho, né? Ele mais para a parte da produção musical e produção fonográfica, tal, que era a área dele, e eu pegava no início, assim, dava uma força com a divulgação, ajudava no planejamento estratégico. Então ali também fiquei um tempão me experimentando na produção cultural e na divulgação e tinha espaço para porque a ideia era trazer várias expressões de arte, pessoas em Rio Grande que queriam se experimentar em arte, que elas achassem as suas turmas, porque eu acho, já que eu não estava achando a minha, que a gente se juntasse. Para a música era fácil, porque estava sempre assim, ó, cheio de gente tocando e tal, então logo aquilo ali foi se organizando. Aí eu comecei um coletivo no núcleo literário, na época com o Paulo Almedo, que não está mais em Rio Grande, o Giliardi, e o Volmar, se eu não me engano, já tinha lançado o primeiro livro. Né? Eu fui na primeira reunião do In Vitro, de Mera Bebezinho, Bebezinho. Não participei naquela época porque não tinha como conciliar, mas foi, acho que o primeiro grande movimento de união, né, do pessoal da literatura na cidade, né? Foi o primeiro. Tinha alguns coletivos acontecendo paralelamente, né, mas era tudo muito novo. Acho que o pessoal do Escritores de Quinta também já devia se reunir nessa época. Não. Ainda não? Não. Foi assim, ó, a gente já tinha passado 1 ano, mais ou menos, ali no shopping Figueiras, como coletivo Fita Amarela, tá? Dentro do Fita Amarela tinha um núcleo literário, que foi esse que a gente começou com o Paulinho, eu, o Giliardi e o Volmar,
E depois, em seguida, a gente desenrolou, assim, de Coletivo Fita Amarela para Mundo Moinho, porque aí era um projeto que meu irmão queria organizar, assim, um negócio mesmo, um trabalho para ele. E aí eu puxei esse coletivo esse núcleo que estava começando, chamamos outras pessoas, foi aí que a Ju foi no primeiro, assim, no primeiro com o nome in vitro, porque antes não tinha nome, não tinha nada. Se eu não me engano, quem deu esse nome foi a Lilian. Acho que foi, não tem mais, não me lembro mais. E aí a gente foi construindo isso muito de pouquinho, assim, ia chamando, fulano também escreve, meu amigo tal também escreve, então diz para vir no próximo dia. A gente se reunia aos sábados, a cada 15 dias, e ficava inventando coisas, assim, inventando desafio de escrita. Cada semana Legal. levava e levava um desafio, né? Na outra semana a gente apresentava o que tinha escrito, todo mundo lia as coisas de todo mundo. Nessa época eu acho que era o Facebook que estava bem em alta, a gente fazia muitas coisas, se trocava muito pelo Facebook. Então a gente tinha caminhado um pouquinho, né? O primeiro livro eu tinha publicado, lançado no mesmo dia junto com o Rod. Foi um negócio assim, muito louco que a gente fez, lotou um dia muito frio. E a gente encheu a Vanguarda, foi bem legal. Assim, eu tava lá nesse dia. Que foi o de Solas e Asas. De Solas e Asas. Nesse dia eu conheci a Ju, conheci o Volmar. Eu não me lembro direito, assim, eu lembro que chegou um bilhetinho para mim, eu acho que foi a Ju que mandou, não tenho certeza. Alguém levou para mim assim, aqui ó, do Volmar, depois tu fala com ele tá ali, não sei o que, tava cheio de gente, porque aí a gente pensou nisso também, né? O Rod, a gente tem que lançar isso, vamos fazer. Se a gente for de dupla, a gente leva mais gente, né? Mais pessoas vão conhecer o teu trabalho, meu também e tal. Então foi um dia bem. Tinha muita gente lá, assim, família, amigo, foi né? O lançamento... primeiro livro da gente, todo mundo vai. Foi o lançamento do Para Onde Foram os Heróis dele, né? Ele se envergonha até hoje. Por que, gente? Não sei, ele sempre fala, aquele negócio, nem sei nem como é que saiu aquilo. Tava cheio de gente, assim. Mas mas ele é um cabeção mesmo, ele se envergonha das coisas. A gente se conhecia há pouco tempo e a gente sabia isso um do outro, assim, vou publicar, eu também, então vamos fazer junto, fazer junto. E foi muito representativo isso pra a gente que estava ali escrevendo na mesma época, autores daqui publicando, se autopublicando, isso foi muito, foi um marco muito grande, né? Isso foi um peitaço, assim, porque a história desse livro aí não é uma coisa que olha só, que demais, assim. Ele foi porque eu fui aprendendo como é que era o rolê da coisa da publicação fazendo ele, assim, eu não sabia, por exemplo, que era uma edição por demanda. E eu fui entender que uma edição por demanda era isso depois dele já ter saído. Sim, não tinha, a gente não tinha, sabe? Mandei e-mail, mandei material para várias editoras, várias me responderam. Essa aí ficou mais em cima, assim, mais no pé e tal, mas era um trabalho que tinha que pagar a impressão, pagar não sei o quê. Sabe, foi uma coisa assim, uma relação meio estranha que eu não sabia como é que era. A gente sabe que o escritor novato é muito comum cair nessas coisas, ainda hoje, né? É muito comum, porque não sabe direito como funciona o mercado editorial, né? Isso é bem... Eu também tive essa experiência, assim, sabe? De ter que eu paguei, né, para publicar o Epifonia. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu fui aprendendo a olhar o copo meio cheio das coisas. E isso que eu não sou uma pessoa disso. Não sou dessas coisas aí. Mas eu acho que como ele me levou para a Bienal no Rio, então eu acho que valeu a pena, sabe, de tudo, assim, uma experiência maravilhosa. E na verdade não tem problema da pessoa pagar para se publicar se ela topa isso, se ela entende que, né, prefere ela mesma negociar o seu livro depois. A questão é entender o que está acontecendo, como a Andréa falou, né, que foi entender depois que era sob demanda, né. O problema é cair assim, né, de paraquedas sem saber o que está acontecendo. Porque o que aconteceu, assim, eu não sabia que tinham vários modos de publicação, vários contratos, vários tipos, né? Eu achava assim, bom, tudo que é editora, tudo que a editora faz igual, tem as maiores, tem as médias, tem as pequenas, e eu não sabia nessa época nem o que eram as independentes. E eu pensei, quer me publicar, tá aqui insistindo, tá me chamando, tá me oferecendo, eu vou ficar com quem tá querendo mais saber do meu trabalho, né? Eu entendi assim, gostou muito do meu trabalho, quer saber.
Não, claro que não era isso. Era uma relação comercial e eu não tava... Também não tinha ninguém ao meu redor que já tivesse passado por isso, que fosse me dizer, olha, quem sabe essa, quem sabe aquela outra. Tu é a pessoa ao nosso redor que já tinha passado por isso. passado, né, mas, puxa... E aí eu também pensava assim, tá, mas aí com o livro pronto a pessoa vai divulgar, vai vender, vai distribuir. Essa parte eu não sabia, nunca tinha feito. E aí, isso que eu achei, até hoje eu fico pensando, poxa, isso não foi legal, né? Porque eu fiz do meu jeito e tudo, eu acho até que foi bem sucedido pro tamanho que era de tiragem, tudo, assim, esgotou, gente. Eu fiz mais 50 exemplares. Depois, eu não sabia o que era uma tiragem grande, pequena, não tinha a menor noção da coisa editorial mesmo. E aí, eu fiquei com essa sensação, assim, de, poxa, não me deixaram sozinha aqui com esse monte de livro, o que eu vou fazer com isso? Isso foi, para mim, a parte pior. Com relação aos textos, eu acho que é um pouco isso, essa sensação que o Rod tem, assim, de a gente muda muito depois que escreve. Então, tu olha o texto e, às vezes, tu diz, bah, teria feito diferente, ou não gosto tanto dessa história mais, não tem mais nada a ver comigo, o que eu estava pensando quando eu escrevi isso, não me lembro mais. A gente vai ficando nessa distância, né, do texto. Eu, logo em seguida, não entendi que eu não ia ter esse problema, porque eu olho e penso, isso aqui representa um momento importante da minha vida e tá tudo certo. Com os acertos, com os erros, com o que ele significa, tá tudo bem. Vai ter que ser o começo, né? E o começo nunca é o ideal, né? O idealizado. Mas algum vai ter que pagar esse preço de ser o primeiro, né? E eu lembro também, em seguida eu fui no FM Café e acho que era o Péric que estava lá e disse assim, porque os escritores ficam guardando os textos na gaveta e não sei o que. Eu disse, eu não sei, eu nunca fui essa pessoa que fica guardando texto, não, sabe? Toma aqui! Então, assim, se eu pudesse, tudo que eu escrevia, se eu pudesse, eu já botava na rua, botava no blog, mostrava para as pessoas, eu queria ser lida. Essa era a minha sensação. Eu quero ter o livro para que as pessoas leiam e também para poder deixar isso embora e viver a minha vida, fazer outra coisa. Então, o De Solas e Asas foi esse momento para mim. Eu conheci por causa dele o Alisson e o Everton, né? O Alisson foi a pessoa que fez a ilustração da capa. O Everton trabalhou junto com ele nisso, fez um marcador que eu achei muito legal depois. Então, até isso também, assim, eu deixei os guris livres para trabalhar na capa e tal. E depois eu fiquei pensando, nossa, podia ter feito diferente, podia ter sido mais, ter dito, eu quero com essa cor, quero não sei o que, quero não sei o que. Entende? É isso também, pensa, o tempo que eu levei para aprender que o processo do livro pode ser muito mais do autor ou menos, dependendo do que o autor quer, com relação, né, ao seu trabalho e tal. E o De Solas e Asas foi essa loucura, assim. Teve esse lançamento que a gente fez, o Rod, eu lembro que o Rod cantou, ele estava muito feliz naquele dia. Então, acho que ele deve lembrar disso e pensar, nossa, eu sou tão centrado, tão tímido e tal, e naquele dia ele estava solto, né? Mas para mim continua sendo uma experiência muito legal, eu lembro com muito carinho disso. Depois veio Feira do Livro e tive essa experiência da sessão de autógrafos de novo. Isso é muito louco, né? A gente ficar assinando, assim. Também me experimentar nesse lugar, eu fiquei primeiro com muita vergonha de estar ali exposta, todo mundo olhando e tal. Eu fui me desafiando aí também, e isso foi novo para mim, e depois eu fui vendo, olha, mas eu consigo, sabe, não é um problema, não muda nada, não cai em pedaço, as pessoas continuam olhando, conversando comigo do mesmo jeito, não tem problema. E aí foi massa, assim, ter feito esse trabalho. Ele não tem mais, assim, eu acho que eu tenho 3 cópias aqui em casa, assim, se tiver alguma coisa é na Vanguarda daqui, de Rio Grande, e eu não tive mais oportunidade, assim, de, eu vou olhar esses textos de novo, vou, de repente, reeditar pela Concha e tal. Não mexi nele ainda tá cumprindo seu ciclo, sabe? Não tem muito interesse em voltar nele, mas guardo com carinho essa experiência. Que show. Mas tu falou na questão autógrafos na Feira do Livro. Eu acho que naquela época ainda era o carinha que ficava na mesinha, num cantinho, assim, durante a feira, né? O pessoal ia passando. Não era por um dia específico, como é hoje? Como tu lembra, assim? Como é que eram vários dias e eram vários autores por dia. Então, mas não é assim como hoje que tem uma sessão coletiva, uma mesa coletiva. A gente ficava lá assim, já. à noite. Nossa. Esperando, tinha gente. Que agonia, gente, que agonia. Eu lembro de ver as pessoas sentadas numa mesinha, assim, uma mesinha redondinha, armava a banquinha dele ali e as pessoas iam passando pela feira, assim, o cara ali, né? Paradinho, sentadinho.
Comigo já foi nesse novo esquema, que era aquele coisa coletivo, assim. Né? E eu já acho agoniante esse novo esquema, imagina o antigo. Eu não gosto muito desse, assim, que é todo mundo. Tem partes boas, claro, porque as pessoas têm um tempo ali para falar um pouco do seu trabalho, mas é muita gente, é muito calor, é muito tudo assim. Eu acho que a feira tem um monte de coisa legal, mas esse momento de juntar todo mundo para não funciona muito para mim, assim. Eu acho que antes a gente ficava ali conversando com a pessoa um tempão e tudo bem, podia, não quero mais, quero ir embora, podia ir embora, né? E nesse esquema novo não tem como, né? Forma uma fila e aí tu tem que ficar assim. Até ou pior, né? Ou pior, tu tá do lado de alguém. Eu vou falar, mas assim, eu vou sacanear mesmo. Tu tá do lado de certas escritoras que fazem uma fila quilométrica, como eu tive do lado, e aí a tua fila acaba e tu olha pro lado dela, tá fazendo volta, sabe? Olha, eu não quero me gabar, mas eu fui esse filho da mãe. Eu tive essa sorte. Eu tive uma fila enorme. E todo mundo foi embora. Vocês ficam subornando as pessoas aí, não... Família grande, né, André? Que sorte, nossa. Aí, assim, depois eu tive uma experiência muito mais legal com o Ninho Estranho, que aí sim, o lançamento foi na Feira do Livro, e aí tinha essa fila enorme. Era uma fila enorme. Eu lembro que na mesma noite tinha... O Ninho, que é o infantil da Andréia, né, o Ninho Estranho. Lindo, lindo. Aí eu lembro que tinha uma escritora fodona naquele dia, assim, ela tava do meu lado e tinha pouca gente pra mulher. Eu pensava, eu fiquei constrangida, eu disse, olha só, essa minha baita fila com um monte de parede. Mas às vezes acontece uma coisa também às vezes acontece uma coisa também que no caso do meu mesmo, não foi meu primeiro lançamento, né? Meu primeiro lançamento já tinha acontecido. Eu acho que é importante a gente guardar o primeiro lançamento para fazer na feira, se quer lançar na feira, para poder ter esse impacto, senão realmente é as pessoas que não compraram ainda, ou as de oportunidade, né, que viram, e aí tu fica passando esse constrangimento, assim. Então, daí eu ia te perguntar, então, assim, sobre a ideia escritora, tá? Como é que é o teu processo? Pergunta aquela clichê básica, assim, como é que é o teu processo de escrever? O que tu precisa? Qual é a preparação? Como é que funciona dentro da tua cabeça e como é que é? Conta pra gente. Se é... que eu sei que tu escreveu agora um romance, né? O Rio Imenso. Não, Rio Imenso é conto. Desculpa. O romance é o que tá pra sair. O romance é o que tá pra sair. É isso. Eu tenho algumas informações privilegiadas. Né? E então, tipo, conta como é que é quando tu vai fazer um conto, quando tu vai fazer... Porque o que eu tenho teu é o Azalé para Erva de Passarinho, que pra mim, eu sempre falo pra todo mundo, tu quer começar a escrever conto, compra este livro aqui, que pra mim ele é um roteiro perfeito de como tu escrever um conto, porque todos eles eles são todos redondinhos, assim, como manda, digamos, a teoria do conto. Olha aí, esse feedback eu não tinha. Eu falo sempre assim, gente, quer aprender conto, pega esse aqui. Então, e como é que eu sei que o romance é uma outra coisa, é uma outra vibe. Então, como é que tá sendo pra ti? Então, Pedro, aí, assim, cada um desses livros tem uma marca, né? Dessa marca de tempo, assim, eu não posso fugir disso. Então, o de Solas e Asas era assim... Eu tava num momento de... queria muito escrever umas coisas e numa vibe muito assim de altos e baixos na vida. Então, às vezes, inclusive de humor, sabe? Era tanta coisa pra lidar que às vezes eu tava muito eufórica, às vezes eu tava muito triste. Então eu ficava nessa, assim, tá tudo certo, tá tudo uma merda, tá tudo ótimo, que horror. E pra onde que eu vou com a minha vida? Era assim. E aí, eu também... 20 e poucos, sabe? 20 e poucos. E eu só pensava nisso. Eu quero escrever, eu quero inventar minhas histórias, mas tô cheia de trabalho. Eu ficava nessa coisa, assim, quero viver também, quero ir no show que o Bruno vai tocar. Queria viver e queria escrever e não tava conseguindo conciliar isso tudo. Então era uma coisa que tinha um tamanho tão grande na minha cabeça que quando eu sentava para escrever, vinha assim... sabe? E aí eu não era muito planejado, não era muito organizado, não era muito nada, não pensava muito em tema, não pensava... Eu tinha vontade de sentar e escrever e era isso. E eu acho até que tem algumas histórias do Solas e Asas que tem
uma regularidade em relação às coisas que eu faço hoje, sabe? Algumas coisas eu fui desenvolvendo ali, tipo temas, tem alguns temas que me acompanham ainda. Lá era muito a coisa do equilíbrio, eu tava querendo muito achar um equilíbrio na vida, pra ser, sabe? Ser sustentável sozinha, ser saudável, E então teve isso. Depois, um Ninho Estranho já era uma coisa mais exercitada, porque eu já estava fazendo escrita criativa no doutorado, né? Eu já tinha mais um foco, uma coisa planejada, já tinha o in vitro, então tinha um estudo com os colegas toda semana praticamente, a gente escrevia narrativas curtas a cada 15 dias. Isso me deu um treino muito bom, assim, muito importante. Eu escrevia junto com o Daniel, era o Daniel dando aula pra gente, sabe, seguidamente, falando de teoria literária, trazendo coisas. Cada semana a gente trazia um assunto e a gente exercitando técnicas também, né? Isso foi gigante na minha vida, assim, eu não posso pensar em contar da minha história sem falar do in vitro, do tanto que eu aprendi com os meus colegas. Tinha um monte de gente, José Manuel, a Suelen Rubira, assim, ela não fala muito que escreve, mas ela escreve pra caramba e é uma excelente leitora. Então a gente também aprendeu muito sobre como ler o outro, né? Como ler o trabalho do outro, como dar um feedback, como ler com esse olhar de investigar o que está acontecendo aqui no texto. Foi muito bom. E aí, quando eu escrevi o Ninho, era só um conto, com um protagonista criança. Só que como em seguida eu tive outros desejos, assim, a gente pensava lá no in vitro, já que não tem nenhuma editora, vamos criar um jeito da gente se publicar, porque aqui nós chegamos a ter 16 pessoas escrevendo. Somos 16, como é que ninguém aqui publica um livro? Porque ninguém quer nos publicar, a gente não tinha nada. Esse boom de editoras independentes, isso é muito recente. A gente foi ali, estava vivendo esse movimento um pouquinho antes da gente poder ter acesso a essas coisas, né? Então, a gente pensava sobre isso. Quando eu publiquei Ninho, era pensando nisso, assim, vamos aprender como é que publica livro. Vou botar um texto meu para jogo, porque se der tudo errado é meu e tá tudo certo, não tem problema. Então foi um pouco assim. Logo em seguida o pessoal do in vitro foi fazer outras coisas, a gente passou em concurso, foi não sei o quê, foi trabalhar em outro lugar, e aí aquela ideia da gente ter uma editora, tipo uma cooperativa, foi morrendo, porque não tinha muito como trabalhar se as pessoas não estavam aqui, se elas estavam fazendo outras coisas. Mas eu continuava com vontade, né, de ter a editora para publicar as pessoas. Então o Ninho me deu esse lastro, assim, ele vendeu para vários lugares, para São José do Norte, assim, andei muito por escola falando sobre isso, e já estava lá na escrita criativa, desenvolvendo um projeto de romance. Então, eu tinha estudado para fazer o projeto, eu já estava lá fazendo as cadeiras do doutorado e tal, estava nas pesquisas, estava num outro grupo de escrita lá também, e tentando entender o meu projeto literário, o que eu queria escrever. Então, até ali eu sabia que eu gostava muito de narrativa, não sou da poesia, não sei fazer poema. Se eu sentar e quiser fazer, sai, entende? Mas não é uma coisa que, nossa, isso aqui que eu gosto de fazer, não é a Jublazina, que vive, respira poesia. É diferente, o meu processo é outro, assim, é muito mais narrativo mesmo, é pensar quem é que está contando, qual é o tempo, qual é o espaço. Essas categorias de tempo e espaço são das minhas pesquisas, desde o mestrado. Então, o tema do deslocamento está forte lá, não está no Solas e Asas. Não era intencional, mas acabou sendo, porque eu estava lendo muito Nela Rio naquela época, estava pesquisando sobre deslocamento. Para o doutorado, eu trouxe isso de uma forma mais consciente e acabei meio que desenvolvendo um jeito meu de escrever que é baseado nisso. Então eu fiz muitos contos naquela época, muitos contos no in vitro e lá na PUC, que são, a maioria deles não, todos eles são os do Azaleia, né, dessa época. Eles têm essa coisa do deslocamento em todos, então talvez seja isso, assim, que tu vê que ele tem, parece redondinho. Uma unidade temática. Já era mais de propósito, assim, eu pensava como que eu represento isso do deslocamento escrevendo sobre tal coisa. Foi meio um exercício, assim, porque pro romance era isso, eu queria, nessa narrativa longa, ir fundo na coisa do deslocamento em nível temático, compositivo e também enunciativo. Então era o centro do trabalho, né? E aí, quando eu comecei a escrever o romance, porque eu tinha um planejamento, eu aprendi que eu sou a pessoa que gosta dos planejamentos. Eu gosto do planejamento, eu gosto da organização, eu gosto das coisas ordenadas. E aí, sendo aluna do Assis, né, o prato cheio, né? Porque o Assis é todo sistemático também, todo organizado, aprende, né? Eu aprendi muito. O que eu aprendi com
Assis, assim, quando eu li pra ele, entendi o que ele estava dizendo, assim, nossa, que gênio, né? Porque aí tu pega esse jeito de fazer, não é uma receita de bolo, mas é tipo, aqui, funciona. Agora tu pega isso e faz o teu. Esse faz o teu, aí tá a minha parte de liberdade, assim, é onde eu vou e me espalho. Mas eu também eu entendi que eu consigo conter aquilo que eu tinha lá do início, que era assim, com planejamento. Sabe? Com planejamento, com organização, eu preciso. Trabalha com uma intencionalidade agora, né? Já sei que eu preciso de um tempo longo. Eu não sou essa pessoa que senta todo dia um pouquinho para escrever. Me irrita. Fico desesperada, assim. Também não. Eu penso, 500 coisas para fazer, eu vou ficar aqui 1 hora por dia. Não tenho esse tempo, cara. Não faço, não vai ter. Então eu preciso de um tempo longo, tipo, eu vou ficar aqui 2 semanas. Não fala comigo, não me chama, não vou atender telefone, não vou nada. E eu aprendi isso escrevendo a parte da tese, o romance, Pedro, nos 2 últimos anos do final do doutorado ali. Eu briguei muito para ter um afastamento para estudos e não conseguia. Lá no IFE. Pô, servidor público federal tem isso como formação continuada, né? Formação continuada na qualificação, né, do servidor. Então, é direito, os professores saem, os técnicos também saem, e eu tava pleiteando isso, eu levei 2 anos para conseguir, o curso correndo. Ia para Porto Alegre, voltava, trabalhava no CAIC, trabalhava no IFE, era uma loucura. E aí, o tempo que sobrava, eu ia para Porto Alegre, fazia aquilo tudo de novo. Quando eu consegui o afastamento, eu me sumi. As pessoas não me viam mais, porque eu fiquei enfiada em casa só fazendo isso. Só escrevendo. Às vezes o Bruno chegava do trabalho e eu tava do mesmo jeito que eu tava de manhã. Assim, eu tava, sabe, sentado na frente do computador de pijama, um monte de coisa assim de comer na volta. Tinha uma organização, tava tudo arrumado, mas eu só tinha feito aquilo dali, né? Às vezes ele perguntava, tu não saiu, tu não desceu? Não, eu só fiquei em casa. Mas aí eu entendi num ritmo meu, assim, primeiro, eu arrumava a casa toda, depois eu me sentava na frente da mesa, eu podia estar de pijama, com aquela roupa da faxina, sabe a roupa da faxina? Aquela calça de abrigo? Eu tava desse jeito, cabelo amarrado aqui, mais ou menos como a gente tá em pandemia, assim, fazendo sempre algumas coisas. Por isso que agora, assim, eu senti muito, mas pensar a diferença é que eu não tô escrevendo. E aquilo ali foi maravilhoso pra mim, eu ficava eu e os cachorros só fazendo aquilo ali, e eu tive esse privilégio, assim, de olhar pra minha história e de fazer só aquilo. E eu entendi, é isso que eu quero fazer da vida. Eu posso fazer outras coisas, gostar de outras coisas, mas se eu tivesse o que botar no topo do que eu amo fazer, é isso. É ficar quieta, isolado, pensando nas minhas histórias e tal, como que eu vou fazer. E fazer. Esse momento do fazer é muito bom. Então, hoje, eu entendi que eu funciono assim. Eu não vou ficar escrevendo um pouquinho ou pegar um fim de semana para fazer, porque não vai rolar, eu vou me estressar, vou ficar mal-humorada. Não faço. Então, é por isso também que faz muito tempo que eu não escrevo nada, porque eu não tive esse tempo. Então, eu tô me organizando para ter no ano que vem, não vejo a hora de chegar. Então, daí, tu tavas falando aí do teu processo e tal, eu tava lembrando do meu, porque tu e o Rod, vocês têm esse negócio de planejar, né? Não sei se fazem escaleta, como é que funciona, mas eu não consigo, não é assim pra mim que funciona, e da vez que eu planejei tudo, foi o pior feedback que eu tive na minha vida. Acho que a gente tem que dar uma olhada nesse pois será, né? Pra será? dar outro feedback. Ficou uma bagunça. Terceira, quarta, uma 10ª opinião, quem sabe. Vamos dar uma olhada aí pra... Eu sei que ficou uma bagunça, mas sabe, eu não sei como é que funciona, sabe? Eu não sei planejar, eu acho. Quando eu falo eu também não sei, não. Que a coisa planejar, eu me encontrei no planejamento e até ali também, né? Porque quando eu sento para planejar, eu já fiquei pensando sobre isso um tempão. Então, eu acho que a coisa do sentar para escrever, para mim, é sentar para fazer. Não vou, sabe? Eu não posso me sentar e esperar. O que é que eu queria fazer? Eu não tenho essa paciência, assim. Eu tenho me visto como uma pessoa muito ansiosa ultimamente. A pandemia escancarou isso, assim. Eu preciso de ajuda para dar uma olhada nisso, porque ficou pior. Eu não tenho esse tempo, entendeu? Então, quando eu sento, eu quero sentar para resolver. Para resolver mesmo, assim. Tanto que do romance mesmo, eu fui escrevendo e eu deletei ou eu perdi pouquíssima coisa. Tipo, num parágrafo.
Eu já fui com ele mesmo para a história, as coisas foram fechando, eu tive, claro, fiz ajustes assim de palavras, né, de formatação e tal, mas o centro da narrativa não mudou, e muita coisa eu fui construindo conforme a história foi avançando, eu não tinha aquilo tudo pronto de largada, mas como eu sabia onde eu queria chegar, o que eu fui inventando no meio do caminho foi funcionando, sabe? Foi fluindo. Foi um processo muito bacana, assim, eu me encontrei muito naquilo ali, de verdade. E foi uma época muito boa, porque ao mesmo tempo que eu tinha esse tempo para me dedicar para a escrita, enquanto eu estava fazendo isso, eu estava pensando em mim também, sabe? Me entendendo, me conhecendo nisso, o que eu queria fazer, o que não funcionava para mim, que tipo de pesquisa eu fazia. Tipo, enquanto eu estava escrevendo, eu não li mais ninguém. Eu não li mais nada. Eu não lia outras narrativas, outras coisas. Ou quando eu lia, não me demorava muito para não entrar naquilo, olha só como fez aqui, vou fazer. Eu deixei muito pouca coisa interferir no que estava acontecendo comigo, sabe? E eu entendi que isso foi bom para mim. Acho que da próxima vez eu vou fazer assim também, porque já que funcionou e vai ser num contexto acadêmico de novo, eu vou acabar desenvolvendo uma pesquisa em paralelo, então vai funcionar, porque eu já entendi como é que eu tenho que ir. Mas quando eu comecei a pensar no projeto, eu não sabia nem por onde que eu começava, porque era novo mesmo, eu não conhecia ninguém que já tivesse feito isso, uma tese, que era também um romance, como é que... Eu não sabia fazer tese, mas eu tinha acabado de fazer uma dissertação, então eu sei que tu tem que ter uma hipótese, que tu tem que desenvolver, que tu tem que, né, trazer argumentos e tá. Como é que tu faz isso com um troço que é ficcional? Um negócio que é completamente invenção. Então, esse caminho também, em paralelo da narrativa, eu me apaixonei por fazer isso. Essa pesquisa criativa é apaixonante, assim, eu amei. E eu vi que isso também é parte de mim, sabe? Eu sou a pessoa que gosta da escrita de ficção, eu gosto da pesquisa, da escrita. É tudo envolvendo isso. E poder me dedicar a isso me eu ia comentar isso, né? Pela impressão que eu tive. Claro que depois tu falou que foi exatamente essa a proposta do Azaleia, né? De colocar aquilo que tu estavas absorvendo, né? As técnicas, né? Tudo que estavas estudando ali, né? Mas isso foi uma impressão que eu tive da tua escrita, que tu tem bastante essa coisa digamos, da técnica tá bem colocada ali, sabe? Pelo que eu consigo notar do que tu fala das tuas experiências, que são bem acadêmicas, assim. E daí eu ia levantar também, trazer de volta uma discussão que eu sempre tento trazer, que é esse negócio, né, de a necessidade de uma técnica para escrever. Isso realmente existe ou é um tabu? O que tu acha disso? Olha, eu preciso falar da onde que eu venho, né? Eu acho o seguinte, precisa disso? Todo mundo precisa fazer esse mesmo caminho para escrever? Claro que não. Eu acho que a pessoa tem vontade de escrever, ela vai escrever. E quando esse texto for passar por primeira, segunda, terceira revisão, por uma, né, pela preparação de um editor e tal, se o que tiver de problema de construção, né, não é de linguagem, mas é da arquitetura do texto mesmo, uma segunda e terceira leitura vão indicar isso e vão te ajudar a construir. Se tu já tem mais noção de quais são os mecanismos de uma narrativa, tu vai fazer isso com mais facilidade, talvez tu precise ter menos, né, mexer menos depois, no texto depois, ter menos interferência também, e acho que tu fica com mais segurança para experimentar coisas fora da caixa, fora do que a gente conhece das técnicas e tal. Eu acho que quanto mais a gente conhece da técnica, melhor, mais te ajuda. Tu sabe onde é que tu tá pisando, sabe quando tu passa algumas quilômetros assim do que está sendo esperado, tu sabe por que tu fez aquilo ali, tu consegue entender quando as pessoas não entendem, por que elas não entenderam. Tu erra menos. Tu faz coisas muito intencionais, tu te afirma, né, no teu trabalho. Assim. Então, assim, uma coisa é a pessoa gostar ou não gostar do que eu escrevi, beleza. Outra é apontar problemas. Eu consigo hoje olhar para o que eu escrevo e pensar, olhar para o romance mesmo. Eu consigo dizer de cada parágrafo por que eu fiz daquilo ali. Aquele jeito, porque que é assim. Mas quando eu olho lá pro Azaleia, eu não sei porque que eu fiz isso que eu quis. Entende? Eu acho que isso é bonito também, que a tua justificativa seja, eu fiz porque eu quis.
Claro que no romance eu fiz porque eu quis, mas eu fiz porque eu quis e por isso eu já fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim. É um processo que eu gostei de fazer, que foi importante para mim e que, quando eu penso na escrita criativa, nesse caminho acadêmico, eu acho que é importante para o Brasil porque qualifica o campo, não só para quem está escrevendo, mas assim, como produzir livros, como é que é o mercado literário, por que que um livro vai vender mais e o outro não. Às vezes não tem nada a ver com a técnica, às vezes é um... Então, tu poder entender os meandros dessas coisas é muito libertador, porque te tira um monte de insegurança também. Hoje, se eu quiser sentar e escrever uma história sem pé nem cabeça, eu vou sentar e vou fazer isso com o maior prazer, porque é o meu sem pé nem cabeça. Eu não tô nem aí, porque que o outro lá, crítico do não sei o que, vai achar do meu texto. Se ele pode não gostar e tem todo o seu direito. Mas eu tenho certeza que eu não vou ser apontada nesse lugar, assim, do não sabe o que tá fazendo. Do mal escrito, né? De dizer que foi mal produzido. Tá fazendo. Entende? Eu tinha muito medo lá no início, lá com o de Solas e Asas mesmo, embora eu já tivesse estudado sobre isso. Eu sempre fico pensando, tipo, a gente tem uma caixa de ferramenta aí, sabe? Seria muito... Eu posso usar sempre as mesmas ferramentas, a mesma chave de fenda, o mesmo alicate, mas eu tenho vários alicates aqui, várias chaves. Eu posso variar se eu quiser. Então, eu acho que tá posto, sabe, Pedro? É por aí. Quando eu te falei do Azaleia, eu olho para o Azaleia mais como foi um tempo de um exercício muito intenso. Ele não foi feito assim, agora eu vou escrever este livro de contos e ele vai ser assim, assim. Não. Chegou um momento que eu tinha um monte de textos, a Concha já tinha publicado 4 livros, nenhum deles era meu. E aí eu disse, só um pouquinho. Eu comecei um projeto de editora e eu não publiquei o meu ainda, assim, que cagona, sabe? O que tá acontecendo? Por que eu não fiz isso? E esse é um bom momento, acho, pra gente falar também da Concha, né? Porque agora tu trouxe a Concha já existindo, mas quando ela surgiu, né? Porque foi durante esse teu processo, né? Os porquês tu já pontuasse pra gente. E agora nós já estamos na existência da Concha, mas quando ela surge? Mas conta pra gente aí o processo, essa coisa aí do... Então assim, a Concha começou por causa do que eu descobri pesquisando no doutorado, assim. Eu fui entender por que ninguém mais escrevia, ou já naquele momento um monte de gente escrevendo em Rio Grande. A gente, assim, 5 anos o panorama mudou muito, tinha muita gente escrevendo, mas não tinha gente publicando. Eu pensei, mas o que está acontecendo? Se quando eu chego a Porto Alegre e vejo as pessoas lá na escrita criativa publicando, elas escrevem tanto quanto eu, tanto quanto os meus colegas, tem às vezes até menos domínio de texto ou menos domínio de literatura, assim, da noção do macro, do que os meus colegas que estão escrevendo. Por que a gente não está conseguindo publicar também? Se as pessoas... É só uma diferença geográfica? É só porque elas estão em Porto Alegre, estão na capital e a gente não? O que está acontecendo? E depois, olhando para isso, cadê as mulheres escrevendo? Cadê essas pessoas? Nessa época me caiu uma grandíssima ficha também, que era eu olhar para mim e me dar conta que eu era uma mulher, eu não era uma menina, eu era uma mulher, isso vira a chave, assim, sabe, eu muito independente, trabalhando, cuidando das minhas coisas, pagando as minhas contas e tudo, mas em algum momento e já tinha estudado também sobre escrita doutora de quase, mulheres, né? E tal. E aí eu fui parar assim, não, mas só um pouquinho, que mulher que eu sou, como é que eu tô sendo? Foi uma coisa muito doida, assim, de olhar para isso e pensar, eu não pensei nunca sobre isso. Eu não pensei nunca se eu quero ter filhos ou não quero. Tipo, eu só fui deixando pra lá. E o tempo passando. Entende? Quando eu comecei com isso de escrever, eu tinha menos de 20. E lá no doutorado eu já tinha mais de 30. E aí eu fui me dar conta, assim, as coisas estão passando. O tempo das mulheres envolve tantas coisas, né? Tem tantos assuntos que são muito nossos. Então, eu também pesquisei sobre isso. E aí eu fiquei, não, eu preciso olhar para essas coisas e tem que ser agora. E já vinha borbulhando lá pelo In Vitro isso, da gente ter uma editora que fosse nesse formato cooperativo, então, para todo mundo poder trabalhar um pouco, né, e ter também seus livros publicados. O In Vitro foi meio que se desfazendo, e eu continuei com a vontade, tipo, eu vou fazer. O Menino Estranho já tinha saído bem experimental para eu aprender como é que era lidar com uma gráfica, como é que era o tipo de papel, como é que tinha que ser com o ilustrador, o que eu tenho que dizer lá para a pessoa da gráfica se eu quiser imprimir colorido e capa dura. Porque os primeiros que saíram, a capa era mole. E eu disse, eu quero um livro que pare em pé. O que eu tenho que aprender? Então também foi um tempo de eu ir fazer cursos sobre edição, sobre
como é que monta, o que precisa ter para ter a editora. Então as coisas foram indo por aí. Eu estava estudando, estava escrevendo romance, estava também estudando sobre editora. No finalzinho, assim que eu terminei de escrever o romance, foi na madrugada de 6 para 7 de setembro, eu encerrei o romance. A minha mãe fez aniversário no dia 8, no dia 9 eu pensei na editora, disse, agora vai, eu vou anotar isso, comecei a fazer o projeto, já organizar, eu já vinha conversando com o Daniel, que do In Vitro, era de nós, assim, era a pessoa que tinha um trabalho mais organizado, pronto para publicar. Ele topou. Então a gente veio conversando sobre isso, né, já vinha falando, não vamos fazer, vamos fazer. E o Daniel foi o primeiro livro que saiu pela Concha. Cada projeto que saiu pela Concha foi também um jeito de aprender sobre livro, né? Sobre publicar. Para quem... Antes que o mundo aconteça. Daniel Bass. Muito orgulho de ter começado com ele, porque o Daniel é um gigante, assim, entre nós, né? Não só escritor, mas professor, pesquisador, uma pessoa super generosa. Demais. Tem um olhar para a questão literária e nossa, a gente aprende com ele sempre, né? Então, acho que foi muito bom ter começado com o Daniel. Depois, outras experiências foram se somando, assim, o segundo livro foi com um grupo que hoje são os escritores de Quinta, mas na época não tinha esse nome ainda, era um coletivo que estava se formando, com a Joselma era do In Vitro, então vários de nós que saíram do In Vitro continuaram fazendo seus trabalhos literários e criando outras iniciativas literárias. Né? E era tudo que a gente queria, que era, tipo, a gente tem que se espalhar, sabe, para isso aqui dar certo, para mais gente, para a gente publicar, e todo mundo conseguir se espalhando, a gente tem que se espalhar também, né? Então, depois tivemos outros livros, enfim, chegamos no livro da Gil Blasina, que foi um aprendizado primeiro livro. Legal. Uma baita honra, assim, primeiro livro da Gil, ela já tinha não posso dizer que é já autopublicado, né? Não posso dizer que a minha primeira editora eu caí de gaiato porque eu não tive uma experiência tão maravilhosa. Sério, gente, eu levo isso pra vida. Eu tive uma experiência tão maravilhosa com a minha primeira editora que isso me estragou até um pouco, sabe? Agora que eu me lancei no mundo, né, com outras experiências, com outras editoras, porque me acostumei com esse jeito de trabalho da Andréia, que é de muita ouvidoria, de muita escuta do autor, do projeto, né? Tudo muito integrado, é uma participação plena do autor, da autora, no meu caso, durante a produção do livro, né? Isso a gente não vê muito comum, não, nas editoras, nem nas independentes. Eu tenho experiência com várias hoje em dia de publicações coletivas e agora individual, e não é assim, não costuma ser assim. O livro da Ju teve uma diferença que ela mora com a pessoa que cuidou da identidade gráfica do livro, então acho que também isso são privilégios, né, Juliana? São privilégios para mim, não para ele, né? Porque... não para ele, porque assim, quem sabe, não, mas pior é que assim, o Jairo trabalha ali mesmo da mesma casa, eu não tô junto, né, no trabalho dele. Mas tem isso, a gente poderia dizer, não gostei dessa cor. A qualquer momento, às vezes de madrugada. Mas foi muito rápido. Mas exatamente por se conhecer tão bem, às vezes é mais rápido, né? A pessoa compreende bem o que tu quer e de primeira já sai, né? Não foi de primeira, acho que foi de segunda, mas saiu rápido. Eu lembro, assim, de como eu fiquei impressionada quando o Jair mandou a capa do livro da Ju, assim, muito dessa lindo, capa. Sabe? Porque é o livro da Ju, mas, tipo, não tinha quem pudesse te ler melhor, assim, nesse momento. E uma coisa que eu tenho que comentar sobre a Concha de forma geral, sendo a capa a primeira foi do Everton Cosme, né? Do Daniel. Foi. Depois o meu, que é do Jairo. Depois tem o da Delias, que é do Alisson. São sempre obras produzidas por artistas daqui pro livro. Não é imagem de banco de dados, não é imagem na internet. São obras, realmente são trabalhos artísticos produzidos pro livro. Então, olha o quanto isso é rico, né? Quanto isso é rico e quanto isso é... E quanto isso, se tu vai ver isso numa editora grande, vai ser uma fortuna tu comprar o livro que foi feito com um artista que produziu a obra. Isso é muito único da Concha. Esse é do Alisson. Também do Alisson. Grande Alisson. E agora diz que tem um próximo chegando aí, que é do Jairo de novo. Sim, coisa mais linda. Mas assim, quando eu pensei na Concha, eu pensava, bom, a Concha vai publicar escritores daqui. O daqui é forte, tipo, é de Rio Grande e arredores. Pessoas que têm algum vínculo com a cidade. Tem que ter alguma coisa, algum elemento que nos
nos traga, né? A minha pesquisa falava muito disso, assim, da representação e representatividade dos rio-grandinos na literatura. Então, como trazer isso, né, para o texto? Para o texto a gente já estava meio que resolvendo, tinha um monte de gente escrevendo. Eu estava escrevendo também, e depois, assim, na hora de publicar, como trazer isso? Então, eu procuro pessoas daqui para trabalhar em todas as etapas, né? Então, quem faz a revisão também é alguém daqui que está perto da gente, quem vai cuidar tudo, enfim, tudo que der para incluir pessoas daqui. O livro da Ju teve essa característica muito peculiar dela ter essa proximidade com a pessoa que cuidou da identidade gráfica do livro dela, mas o Jairo já tinha trabalhado comigo em outros trabalhos, em outra publicação. Eu conheço o trabalho dele. O coletivo do In Vitro, né? Foi ele que do fez. Vitrais, do In Vitro. Então, muito bonito. E agora o trabalho do Jairo vem aí também junto com o do Lucas, no próximo livro da Concha, pré-venda agora, dia 26, que faz 5 anos vai abrir da Concha. já. Vai abrir pré-venda. Maravilha. Tá lindo. O livro do Lucas, assim, ó, é um paulaço, tá muito bom. O Lucas é um ótimo escritor, nossa. E o Jairo acertou, assim, de primeira. Ele mandou opções de capa, assim, mas a primeira a gente bateu o olho e disse, é isso aqui. Então, eu também queria muito poder acompanhar o autor nesse caminho, assim. Eu queria... Aquilo que eu não vivi no primeiro momento, eu queria tentar fazer, sabe? Tipo, vamos junto. Como é que tu pensa esse livro? O que tu quer que tenha? O que não quer? Vamos construir junto. E aí a gente vai fazendo o desenho, né, do livro até que ele saia. Claro, cada livro novo vai ficando melhor, porque eu também aprendo a fazer isso de um jeito melhor, né? Aprendo outras coisas. Mas coisas que a gente já viu que dá muito certo. O Jairo fazer esse trabalho junto com a Concha funciona muito bem. O Jairo com o Lucas fechou muito bem. O Lucas ficou encantadíssimo com o trabalho do Jairo. A linguagem artística deles conversa muito bem, Super, né? Então, assim, e logo que eu li o texto do Lucas, eu pensei, tem que ser o Jairo. Eu fui também, tô treinando um pouco esse feeling, assim, de saber quem que casa com quem, que equipe que eu monto para fazer, né? Porque cada trabalho a gente monta um grupo de trabalho. Isso é que é muito impressionante, isso é que faz com que cada projeto seja muito único, e porque não pode ser um bando de livro ao mesmo tempo, né? Daí, além da parte monetária, claro, né, financeira, porque esse não tem como, né? Editora independente pequena nenhuma tem. Mas porque também tem esse investimento de tempo, né, que tu dispõe para cada livro, para divulgação também, que a Concha, assim, ó, faz, né, aquela editora que quando a gente imagina uma editora, a gente acha que isso ela vai fazer, né, e às vezes não é, como a Andréia falou, da primeira experiência dela, e várias outras pessoas têm, e é isso, que não vai só produzir o teu livro e fazer contato com a gráfica, mas vai divulgar ele depois, vai ter um plano de divulgação, né, vai instruir o autor, vai te envolver em coisas para falar do livro, né, porque também depende do autor também se dispor a isso, né, a gente sabe que o livro não se vende sozinho, né, a gente tem que se dispor mesmo, não é fácil essa parte da divulgação, né, mas isso a Concha tem esse cuidado, a Concha a Concha vídeo Andréia Pires, isso é sensacional, assim, o quanto a Andréia, né, falando da Andréia em terceira pessoa, que se a Andréia não estivesse aqui entre nós, o quanto a Andréia se doa para cada projeto, né? Então, exatamente. E é legal que vai comemorar o aniversário da Concha com um lançamento. O último lançamento foi teu, né? Finalmente teu pela Concha, né? Que foi o último, finalmente foi o teu, Rio Imenso. Que esse aqui, nossa, esse livro aqui, gente. O Azaleia, ele saiu perto do livro da Ju. O da Ju foi em outubro, o meu saiu em janeiro de 2018, na Feira do Livro. Que foi essa Feira do Livro que eu falei, né? Que tinha aquela pessoa com a fila quilométrica do meu lado, era a Andréia. Era tu com a Azaleia. Eu tava trabalhando que nem doida, porque eu tava cuidando da feira, da comunicação, né? Ali na feira, da minha equipe, né? E aí eu combinei com eles 1 horinha pra eu ir ali fazer isso aqui do lançamento sair. Então, assim, quando eu olho e penso, caramba, esse livro que foi o que eu mais me envolvi, que saiu pela Concha, eu não consegui curtir o Azaleia como eu gostaria. E eu tava com a Ju ali do lado. Então a gente ficou meio que num bate-bola, assim, tipo, olha a Ju, teve uma conversa antes, teve toda uma produção ali. A Daniela Delias estava por lá também, a gente já tava meio que catando. Que era patrona, ela era aquela feira que ela foi patrona, não foi? Não, aquela foi a Aimee, ela foi na próxima. Aquela foi a Aimee. Ela foi na última, na verdade. Foi a última possível, eu lancei, né? E aí depois, no outro ano, foi pulou ela. uma, tá. Foi 2019 a minha, e aí ela foi 2020. Gente, parece que faz tanto tempo, né? Não, 2020 foi quando não teve, ela foi 2019 mesmo.
Foi 2019, né? Foi. 2020 não teve, gente. Parece que faz tanto tempo que a gente tá assim, os últimos anos fusionaram, né? É um grande ano que a gente tá vivendo. Eu lancei o meu livro com ela de patrão. Eu acho que foi. Foi. Aí, gente, o Rio Imenso foi 2020, um projeto artesanal, porque tipo assim, o ano tava acabando. Bem. Aí quando a gente diz que a Andrea fez esse livro, ela fez mesmo, gente, manualmente, ela costurou o livro. Olha só. Ô Ju, o teu livro é da primeira leva, depois eu vou trocar ele pra ti, porque eu achei 2 erros nele de digitação. Não quero, não quero outro. Muito obrigada, eu quero esse aqui, eu gosto dele. Tá bom, Me diz onde tá e eu marco, faço uma notinha ali no cantinho, não te preocupe. Eu arrumei nas próximas. Assim, que também foi outra jornada, né? Porque o ano ia encerrar, a gente não ia publicar nada, a gente passou o ano fazendo coisa online, tipo, fazendo Conchavo Literária Live. Foi também o ano que eu botei a cara no vídeo, parei de ter vergonha, porque a situação meio que nos obrigou a fazer isso, então eu fui, né? E o 2020 foi assim, ia acabar o ano, a gente não ia publicar nada, não saía o dinheiro que a gente estava esperando do Procultura, que era para publicar. Que é o teu romance, né? Não saía uma outra coisa, muito dinheiro lá que a gente estava esperando para publicar um outro livro, então não tinha como acontecer. O livro do Lucas era para ter saído no ano passado, não tinha dinheiro para fazer. Né? O Lucas foi uma chamada que tu fez, né? Tu abriu uma chamada para selecionar um trabalho para publicar, né? Foi a primeira convocatória da Concha, no inicinho, antes da pandemia, ele foi selecionado, era para sair naquele ano, não deu. E aí eu não consegui mais fazer convocatórias também, porque tem isso, o livro precisa sair, a gente precisa vender, juntar para fazer um outro próximo projeto, né? Então tá, assim, engatilhado para o livro do Lucas vir a qualquer momento, e o meu ainda esse ano também, porque aí... No início desse ano saiu o dinheiro que precisava sair, aí as coisas se organizaram. Mas para o ano não passar em branco, eu separei esses textos de Rio Imenso, que eram contos de exercício que eu fazia para o romance. Nossa. Então eu queria achar o tom, por exemplo, da relação avô e neto, avó e neta. E aí eu escrevi algumas histórias enquanto eu ia fazendo as pesquisas, né? Então, esses textos tinham a ver, falavam sobre Rio Grande, tinha a cidade, o espaço e o tempo ali também. Então, é isso, assim, eram contos que eu ia produzindo enquanto ia escrevendo. A pesquisa, todo esse tempo lá, de 2013 até 2017, porque logo que encerrou ainda teve mais um texto, outro que eu escrevi e acabou entrando aí. Mas eu consegui olhar para Rio Imenso e pensar, foram 3 coisas que eu fiz ao mesmo tempo. O romance, a Concha e Rio Imenso, eles estão juntos, né? Mas é uma loucura isso, não façam isso, assim, ter esse livro à mão, porque dá um trabalho. E a encadernação artesanal, Deia? Tu aprendeu para o livro, tu tinha lido antes e aplicou no livro? Como foi isso? Eu aprendi uma vez, porque eu comecei a pesquisar coisas de editora e eu descobri que tem várias editoras independentes que trabalham com todo o processo artesanal. É lindo, né? É apaixonante também. Aí, isso 2016, 2015, 2016, a Mundo Moinho já tinha fechado o lugar físico e a gente trabalhou no coworking lá na Coplace. Naquele ano, eu fiquei responsável por propor uma agenda cultural lá junto com eles. Então, dentro dessa agenda cultural, uma das atividades foi a oficina de encadernação com o Marcelo Calheiros. E aí, eu aprendi a fazer essa... Tô pensando aonde diabos eu estava que eu não fiz essa oficina. Tô pensando... Criando filho, eu acho que eu tava. Criando filho. Naquele ano, nós fizemos várias... Eu tava sendo moído pelo sistema, né? Não consegui participar de nada do Mundo Moinho e até hoje eu me arrependo disso. Foi muito bom. Aquele ano a gente teve oficina de ilustração, teve essa Eu fiz uma oficina no Moinho, eu fiz a de roteiro de cinema com a Paula. Foi a única que eu fiz. A gente teve de quadrinhos, e teve muita oficina legal. Essa aí da encadernação eu participei, aprendi algumas coisas, e essa costura mais simples, eu disse, essa aqui é a que eu vou conseguir fazer. E fui desenvolvendo, assim, pensando como que daria para fazer, como fui imprimir. Como mais simples não era o suficiente, né? Como mais simples não era o suficiente, ela resolveu ainda costurar as ondinhas, né? Em toda a volta, né? Porque era pouco costurar o livro, né? Costurar as... Como fazer um projeto gráfico sem ser designer, né, Julia? Mas assim, estou virando designer até hoje em dia.
que esse livro eu queria fazer o máximo que eu pudesse sozinha, porque também não tinha dinheiro, não era só, ai meu Deus, quero fazer tudo sozinho. Não, quem somou comigo nesse projeto? A Lucilene Canilha fez a revisão e o Thiago Eise, que fez várias coisas de Rio Imenso comigo antes. A gente fez feira de rua, criou algumas coisas inspiradas em Rio Imenso, numa coleção. Então, ele vem me acompanhando há muito tempo. O Thiago Eise é meu amigão e ele é o bibliotecário, faz toda a catalogação dos livros, né? E, enfim, aí saiu, mas foi super despretensioso esse trabalho. E é o que tem mais, assim, circulado. Vendi esse livro para lugares, assim, do Brasil que eu não esperava. No Amapá, participou de clube de livro, um monte de coisa. O carinho das pessoas com a proposta é muito, muito grande, assim. Eu fiquei contente de ver. Eu acho que tem várias coisas. Desculpa, eu ia dizer que eu acho que tem várias coisas. Além da beleza dele, né, da encadernação manual e da proposta que é muito afetiva para quem tem alguma relação da cidade, de ser esse espaço-tempo Rio Grande, né, em todos os contos. Tem isso que o Pedro comentou sobre o Azaleia, de ver que os contos todos são exercícios não, mas práticas de técnicas, né, que tu vê, eu sinto nesse, sabe? Eu sinto, porque como agora que tu explicou que foi parte do teu estudo para o romance, faz muito sentido. E ele é muito sensível. A tua escrita é muito sensível, né? Eu chorei muitas vezes lendo esse livro. Eu chorei muitas vezes lendo esse livro. Eu li ele assim, eu sentei e li ele inteiro, né? Depois eu voltei em alguns contos que me tocaram muito. Mas tem isso, ele tem esse sucesso que tu falou. Tem, claro, esse apelo que é lindíssimo, o trabalho da Deia mesmo. Mas a Deia tem uma história com artesanato também, né? Desde de outras coisas que ela já fez. Trabalha com as mãos, ela escreve, ela costura livro, tecido, ela cola, né? Mas tem a beleza que, independente dele ser costurado ou não, que é do teu fazer, né, Deia? E isso porque a pessoa pode comprar o livro porque que legal, é sobre Rio Grande, é costurado, mas ele só vai... A propaganda de uma pessoa para outra é pela experiência da leitura mesmo, né? Pois é, esse foi o primeiro projeto que eu vi, assim, as pessoas foram pegas pela experiência da leitura, porque como cada um é sair de um jeito, é uma cor diferente, ou tem, né, chega nas pessoas de um jeito, porque essas pessoas, todo mundo que tem Rio Imenso recebeu em casa, ou a gente levou, ou foi por correio, porque já é da pandemia, então não teve lançamento, não tem aquilo do vai todo mundo compra e era isso. Então, mudou mesmo, mudou a relação, assim, que eu tive com as pessoas que me leram nesse livro. Eu não cheguei a falar, mas, assim, 2 livros nossos foram finalistas do Prêmio Ages, 2 livros da Concha, né? Um foi o Azaleia, teu, Azaleia. Na narrativa, em narrativas breves, acho que era categoria conto, ou narrativas curtas, uma coisa assim. E o da Daniela Altmaier, que era de crônicas, naquele mesmo ano. Então, 2018, esses 2 livros foram finalistas. Prêmio não quer dizer muita coisa, mas no nosso caso quer, sabe? Porque a visibilidade, né? As pessoas, eu pensava assim, como é que as pessoas vão saber dos rio-grandinos escrevendo? Primeiro, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer os rio-grandinos lerem rio-grandinos, né? Eu vejo que isso está mudando, mas assim... Sim, está melhorando. E depois, como que fora daqui, como é que a gente rompe essa bolha aqui da Zona Sul? E dessa coisa muito assim, fez um livrinho, autografou na feira, olha que bonitinha, ela escreveu. Não é isso, a gente quer fazer um trabalho profissional. Com infantil, tu sofre muito isso, né, velho? O livrinho, porque é infantil. Eu entendi e tudo, mas pô, eu tão cedo não vou fazer infantil, porque não é isso, sabe? Com todo respeito, assim, literatura infantil, a criança que lê e tudo, mas não é isso, minha história não é essa. E eu entendo que tem um apelo lúdico quando a capa do primeiro livro é uma ilustração, né, muito figurativa, assim. Então, as coisas vão se contando. Eu trabalhei com criança há muito tempo, então é fácil para as pessoas associarem isso com criança, ou o trabalho que eu faço com criança. Falo sobre isso com muito carinho, mas é um outro momento, é uma outra coisa, e eu acho que os trabalhos vêm me acompanhando nesse sentido. E eu achava assim, a gente precisa emplacar em prêmios, não precisa nem ganhar, mas a gente tem que ser finalista para as pessoas olharem para Rio Grande diferente, olharem para cá. Então, sempre que eu vejo, assim, saiu um livro novo e tal, e tem um prêmio aberto, inscrições abertas, eu fico mandando para todo mundo, te inscreve, bota teu livro, cadê teu livro? Tem que botar aqui, tem que não sei o quê. Porque eu tenho a impressão de que a hora que um de nós, olha ali, pô, não é qualquer coisa, é flip, sabe? A hora que a gente e por sinal tá com inscrição aberta agora, né?
Tá inscrição aberta, de novo, contos de Eu uma sou muito página. preguiçosa, gente. Poema, vamos lá, Ju, pô, tu ganha Tem certo. que mandar, né, Ju? Mas aí tem que ter essa organização. A organização para escrita pode não funcionar, mas para essas coisas a gente tem que ter, né? Tem que não ter. Pode deixar passar. Porque é importante, não só pra gente, assim, mas onde um começa a romper, os outros vão atrás, Claro. E a gente realmente consegue mobilizar uma coisa interessante. Eu tô muito feliz de ver, assim, a cena local mobilizada do jeito que tá, com pessoas escrevendo na qualidade de trabalho que tem, sabe, maturidade de trabalho. Não é assim um monte de gente começando. É um monte de gente já com cancha, escrevendo pra caramba, sabendo do que tá fazendo, com um projeto literário assim de longo prazo, sabe? A gente não tá se aventurando aqui, depois vou fazer outra coisa. Não, são pessoas que estão levando isso muito a sério. Às vezes as pessoas perguntam assim e esperam de mim uma resposta mais vaga, tipo, mais artistão, né? Eu sento e espero a inspiração chegar. O cacete, trabalho, literatura para mim é trabalho, me dá muito trabalho, então eu levo com a maior seriedade mesmo. E quando eu me propus com a Concha ajudar algumas pessoas a publicarem seus livros, porque eu queria poder ter dinheiro para publicar todo mundo, não tem como, né? A gente fica juntando os dinheirinhos aqui para fazer o outro. Fazer com essa mesma pegada, assim, é muito sério isso que tu tá fazendo aqui, o teu trabalho é muito sério, então vamos olhar isso aqui até o final, cada detalhe tem que sair como tu gosta, como tu quer, tu tem que poder olhar esse livro aqui depois de um tempo e não ter vergonha dele, não te, sabe, entender que foi um processo, e também te sentir responsável, né, porque a pessoa participou do processo o tempo inteiro, então tem essas coisas, assim, me fazem olhar para o que a gente tá fazendo aqui e ver que Rio Grande deu um salto. Eu acho legal, né, também que, pelo que tu contou, assim, foi enquanto tava se contando todas, lá, o primeiro lá com o Rod na vanguarda, eu vejo que é mais ou menos, claro, vocês já tinham mais cancha, assim, mas lançaram ali, né, publicaram ali. Eu tava começando nessa época, então eu acho interessante, que eu gosto muito de música, então eu vejo muito, eu faço uma associação que a gente começou, né, todo mundo mais ou menos naquela mesma época, sabe, né, a gente teve coragem de ir pra livro de pantufa. Os poetas de pijama. Jovem, de pantufa e pijama na Feira do Livro. A gente fez isso. Eu tava com uma camisa bem mulambenta, porque eu não tinha pijama, eu uso minhas camisas velhas pra dormir. A brusinha velha sempre vira pijama, né? É o destino dela. Reencarne como pijama, tá certo? E o último reencarne pano de chão, mas primeiro tem a etapa pijama. E lá isso foi 2013, eu acho, com Poetas de Pijama, e então, sabe, eu acho engraçado porque eu me inseri sem querer num meio que eu não fazia ideia, sabe, de quanto que tava fervilhando de tanta gente maravilhosa, magnífica da cidade que tava escrevendo. E eu fui lá, tipo assim, eu organizei aquilo ali, sabe? Então eu fico, tipo, totalmente inocente, sabe? Naquela, do inocente até com uma dose de ingenuidade, assim, sabe? Eu tava ali, acontecendo. E aí hoje eu vejo esse monte de gente foda, assim, sabe? Que foram ganhando projeções, tu criando editora na cidade e tudo mais, então, tipo, acho que foi uma década muito massa, assim, foi bem, eu posso até dizer que foi tipo uma era de ouro, de novo, assim, da cidade, produzindo, né, de novo. E eu vejo o teu papel, Déia, nisso muito grande, primeiro, te colocando a cara a tapa para te publicar, para procurar uma publicação dos teus primeiros trabalhos, mesmo que hoje em dia eles já sejam distantes do que tu faz, o primeiro seja distante do que tu faz. Depois, com o Mundo Moinho, foi um momento muito legal de eventos, da gente ter um lugar, né, que a gente não tem, isso a gente ainda sente muita falta, né, ter um lugar onde a gente pode fazer os eventos artísticos, onde a gente vai ser bem acolhido, vai encontrar outras pessoas da nossa gangue, né, ali. E, obviamente, com a Concha, né, porque a Concha, além de uma editora, ela é uma comunidade, né, de escritores. Tu tem o blog da Concha, que publica muita gente, que ainda, gente inédita em papel, muitas vezes, né, e a concharia, né, toda a concharia, né, as lives, as oficinas, então é realmente uma comunidade, né, que tu fortalece com o trabalho da Concha. E aí queria pegar esse gancho e te perguntar sobre projetos futuros, atuais futuros, como é que estão? Pois é.
assim, eu fico pensando por que quando eu olhei para os lados lá atrás não via ninguém escrevendo, onde é que estavam as pessoas, né? Tinha gente escrevendo, era muito forte a academia lá, Rio Grandina de Letras, e eu lembro que tinha um coletivo Poetas de Girassóis, uma coisa assim, acho que são grupos que foram muito fortes num tempo, e depois teve um vazio. E foi bem nessa época que eu comecei a querer fazer. Então não tinha ninguém por causa disso, porque Rio Grande já teve em outros momentos muitas pessoas, né? A gente tem tradição de escrita, e principalmente bem lá atrás, se a gente vai procurar lá atrás dos pioneiras mesmo, mulheres, então isso tinha muito... Sim. Isso tudo muito forte. Eu acho que isso está vindo de novo. Então, essa década, o Pedro disse a década de ouro, acho que a gente está aproveitando esse momento assim que a gente fez, não tinha nada, a gente foi lá e ficou fazendo coisa, e agora a gente está vendo isso fervendo mais ainda, porque tá cheio de gurizada escrevendo pra caramba e mostrando as suas coisas. Então, acho que é questão de tempo para a gente ver Rio Grande muito firme no cenário literário mesmo do país. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria muito poder me dedicar mais, assim, para Concha. Me dedicar mesmo, assim, se eu pudesse, eu daria um jeito de fazer o meu tempo ser só para isso, sabe? Me dedicada mesmo, minha escrita, um pouco para minha escrita, outro pouco para editora. Não tem como, né? Porque a gente tem todo o resto para dar conta, assim. E eu vi também que eu fiquei anos focada nisso. Mundo Moinho foi maravilhoso, mas nos consumiu horrores, assim. Enquanto tu tá aí pensando projetos coletivos, coisas coletivas, a tua vida pessoal vai passando, né? E muitas coisas, assim, tipo, eu não fiz, eu não viajei, eu não saí de Rio Grande, eu queria ser correspondente internacional, cacete, sabe? Eu fui até o Rio de Janeiro, fui Buenos Aires e foi isso. E agora a gente não pode nem viajar, porque veio a pandemia, trancou tudo. Só no Google Maps agora. Então tem coisas que eu quero fazer por mim, assim, coisas que eu quero fazer sozinha, que eu quero fazer com o Bruno, que eu quero fazer com minha mãe e meu pai, porque o tempo vai passando, as pessoas vão fazendo outras coisas e a gente perde o timing, né? Mas eu vejo a Concha como um projeto de muito longo prazo na minha vida, assim, eu acho que eu vou ficar trabalhando por ela bem devagarinho, assim, por muitos anos. Não é uma coisa que eu pense, tá, deu, agora não quero mais. Para mim é um investimento de sementinha todos os dias, assim. Eu chamo de projeto porque é projeto mesmo, não é uma empresa, não é uma coisa com funcionário, não tem. A gente monta grupos de trabalho conforme o projeto, por isso que é lento, por isso que é 1, 2 livros no ano. Naquele primeiro ano, assim, deu para fazer vários, porque eu tinha um tempo aí sozinha, sem estar no meu trabalho principal, e tinha já vários projetos articulados antes, né? Então, depois que a gente escoou esses, aí tem que ter um tempo para ver também qual é o ritmo que eu consigo dar conta. Acho que o blog da Concha é super legal, mas ele poderia explorar mais, só que isso também toma tempo, né? Ficar editando, botando no ar, olhando as coisas. Agora, eu também vi vários outros projetos crescendo e meio que ocupando esses lugares, assim. Então eu consegui também puxar um pouco o meu freio. Tipo, Zine Marítimas tá aí fazendo um baita sucesso, juntando uma mulherada que escreve toda, sabe? Esse tipo de iniciativa, assim, é isso. Então, enquanto a Zine Marítimas tem outros, eu vi outros zine esses dias também, de uma gurizada, tem outras iniciativas aparecendo, e aí eu acho que também é momento da Concha chegar como colaborador, tipo, vou ajudar a divulgar isso aqui, vou falar do teu trabalho também, para que num próximo momento, quando eu tiver mais frouxa do tempo, eu consiga, né, talvez ampliar assim um pouco a Concha, trazer outras pessoas para trabalhar também, para a gente conseguir publicar mais gente, fazer mais coisas. Tu me perguntou sobre projetos futuros, né, Pedro? Então eu quero escrever mesmo, ano que vem, se eu estou me organizando para ter esse tempo longo que eu queria tanto, vai ser como uma pesquisa em paralelo, assim, né? Porque eu continuo me desenvolvendo como pesquisadora em escrita criativa. Acho que a gente precisa muito fortalecer isso via academia, porque é um jeito que a escrita criativa está se estruturando no Brasil e fortalecendo o campo literário. Então a gente tem sim que explorar isso, sabe? A gente tem aqui na FURG mesmo muito forte a pesquisa sobre literatura, né? Sobre história, sobre a crítica, mas a gente não tem formação de escritor, não tem essa discussão, está começando agora, assim, então acho que a gente pode colaborar fortalecendo essas coisas. A gente viu o boom de oficinas de escrita criativa na pandemia, né? Todo mundo ministrou, fez oficina de escrita criativa, mas na minha perspectiva, né, não é assim, todo mundo que escreve pode dar oficina de escrita.
A gente tem, eu pelo menos entendo que tem um caminho acadêmico aqui que habilita as pessoas a fazer esse tipo. Então, para mim é muito sério também. É um braço da docência, que é uma coisa que eu adoro. Então, eu estou muito interessada nisso também. Para os próximos 1 ano, 2 anos, não sei mesmo, porque meu interesse varia, assim. O que não mudou foi vontade de escrever. Só o que eu não faço mais é ficar picotando, assim, esse escrever, porque eu vi que para mim não rende. Eu imagino que talvez eu escreva um conto ou outro, mas eu me entendi como narradora de longas histórias, sabe? Então eu gosto mais, acho que eu vou começar a me dedicar mais a pensar em romances, assim. Eu fiz esse primeiro, curti, a próxima coisa que eu vou escrever vai ser um romance também. Talvez eu pare de pipocar, assim, de escrever vários romances, vários continhos aqui e ali. E a perspectiva para o teu romance é esse ano? Até o fim do ano, tu acha que sai? O Céu Riscado na Pele sai esse ano, ele foi aprovado no Procultura 2019. Isso é uma coisa legal de dizer, sabe? Não o projeto, o romance estava pronto, a proposta era uma publicação, e a Vivian trabalhou junto comigo, né? Ela submeteu a proposta, a Vivian é designer, ela tá cuidando toda a parte gráfica também desse projeto, e a gente entrou junto nessa, e era o primeiro Procultura de Rio Grande, sabe? Eu participei de discussões sobre política pública para a cultura lá em 2012. Eu estava lá também. A gente estava lá, Câmara de Vereadores e o caramba, pedindo, exigindo, a gente tem que ter fomento, tem que ter não sei o quê. Então eu me sinto muito parte disso, sabe? É uma conquista para a gente, para a comunidade, para os escritores, né? Para o pessoal da cultura em geral. Mas a gente vem construindo isso há muito tempo. Passou uma administração pública, veio outra, e aí finalmente a gente teve um Procultura. Parou por conta da pandemia, mas a gente vai continuar aqui insistindo, né, nos fóruns, fortalecendo os fóruns da setorial de literatura, participando dos eventos uns dos outros, para não deixar que isso morra, porque precisa ter fomento público, sim, a gente precisa da prefeitura pegando junto para os livros circularem e tudo mais. Então, esse livro vai sair. A publicação dele, né, é pelo Procultura, vai ser uma tiragem enorme. Que maravilha. Enorme. Inicialmente eram 1000 livros, mas aí como passou muito tempo, os custos de publicação mudaram, né? Então ela vai ser um pouco menor, mas ainda assim são muitos livros, uma distribuição ampla no estado todo, via instituições parceiras, então é via FURG e FRS, também na PERG, vai ter uma ação ali com as mulheres, porque tem a temática, assim, a gente pensou numa forma de distribuição bem ampla e via universidade mesmo, assim, né, pelas bibliotecas dos campos, bibliotecas de todas as escolas da cidade. Então a ideia é fazer esse livro circular muito para cumprir o que a gente pactuou lá no projeto, né? Mas, assim, aquele Procultura foi super importante para Rio Grande. Muitas iniciativas foram contempladas ali. A maioria já está na rua, já aconteceu, né? Depois a gente teve Aldir Blanc e tal. Então, assim, que a gente pega o gosto, sabe? Por ler os editais, por participar das coisas, por participar ativamente das reivindicações, né? Que o movimento do Fórum Cultural de Rio Grande faz muito e tenta muito e luta bastante, né? A gente tem que se engajar mesmo para que não perca, que demorou, como tu falou, demorou tanto, né? Para a gente conseguir esses investimentos, né? Com tantos artistas que a gente tem aqui ao mesmo tempo, tanta gente que vive para a arte, não da arte porque não tem como. Né, mas que vive pra arte, né? Outras coisas que eu acho que são boas conquistas da gente aqui também. Lei do livro, né? Aquele livro que sai pela Câmara de Vereadores, também é conquista da gente enchendo o saco. Que saiu Ventania esse ano, né? E as pessoas precisam se inscrever, porque se não tiver inscritos, essa verba vai embora e vai virar outra coisa. A editora da FURG começou a publicar a comunidade em geral, já faz algum tempo, com edital. Olha que legal, né? A gente não tinha nada disso. E aí, então, várias coisas, assim, acontecendo. E eu acredito muito, assim, no potencial dos escritores rio-grandinos, porque a gente tem gente aqui fantástica escrevendo. É questão de tempo para o Brasil conhecer a gente. Assim. Tô otimista pra caramba, né? Mas é um jeito de ver as coisas. Cautelosa. Não confunda otimismo com ingenuidade. Uma fé calculada. Eu já mirando lá na frente, já sei mais ou menos, tá, se a gente for por aqui vai dar bom, se for por ali vai dar bom. Olho muita atenção nessa moça chamada Juliana Blazina, porque vem um livro porrada aqui, chegando a qualquer momento. Chegando nas primeiras mãos hoje, por sinal. Recebi umas fotinhos, fiquei assim, ó,
Menos das minhas, que tá demorando. O correio até Rio Grande ele demora mais, né, gente? É complicado. Mas nas capitais ele começou a chegar hoje. Olha que massa. Mas só tem um segundo porque teve o primeiro, né? E o primeiro eu devo agradecer muito a Concha. A Juliana fez um lançamento na barbearia, assim. Foi uma festa de calçada. Foi tão legal. Foi uma festa de calçada com uma Kombi de cerveja do Brunelli, nosso amigo aqui na frente. Foi. E agora eu vou sentar embaixo das árvores e nos canteiros da cidade, por causa da pandemia. Vai ser assim o lançamento. Lançamento não, só para encontrar as pessoas que quiserem trocar uma ideia e autógrafo, porque, né? Mas, a gente tem que se reinventar. Além do virtual, né? Esse livro além do virtual. E em breve vai ter lançamento da Concha, né? E em breve vai ter lançamento da Concha, né? Vai. Assim, esse do Lucas. Pré-venda do Lucas começa agora domingo. E acho que finalzinho de outubro, início de novembro tem o lançamento dele. A gente ainda tá definindo a data. Até o final do ano sai o meu. E eu fico esperando quando é que a gente vai ler o original do Pedro. Pois é, esse aí, ó. Que publicar figurinha. Que ele disse que não funcionou, veremos. Eu tô trabalhando num novo projeto, né? Já tenho 5 Com organização ou sem organização, Pedro? Sem organização. Do jeito que tem que ser. Mas é um jeito de organizar, confia. Eu tenho toda a história na cabeça já, então fica muito mais fácil. Assim. E tem isso, né? O trabalho começa muito antes da gente sentar a bunda na cadeira, né? Exato, então já tem tudo ali planejado, todo o arco dos personagens, tá tudo. Ele tem tudo na cabeça, só não escrevi nada, porque, sabe, com o pouco tempo que eu tenho tido, se eu vou sentar para escrever a preparação do livro, o arco do personagem, o dossiê do personagem, eu não vou escrever o livro, eu vou escrever o planejamento do livro, então não vai me adiantar. Então, como eu tenho tudo ele na cabeça, eu tô indo na cara e na coragem. Mas tá indo, gente, tá indo. Só não sei quando que vai ficar pronto, mas tá indo. Sem pressão, tá, Pedro? Mas a gente quer ler. Tá na hora de botar esse trabalho na rua. Ele é bem... Eu acho que ele é bem diferente de tudo que tem na Concha. Tudo bem, a Concha gosta das coisas diferentes. Ele tem vampiros no meio. Olha. E é uma distopia. Então... Legal. Então é essa pegada assim, meio futurista, vampiros e distopias. Já gostei. Esse é o apanhado geral. Mas ele tá indo. Eu gosto muito da ideia dele, eu gosto muito de como tá acontecendo ele. Né? Então esse vai terminar, esse vai encontrar a linha de chegada, não vai ser aqueles que a gente abandona assim, porque não. Aqueles muitos, não rolou. Né? Porque esse, diferente de vários outros, eu entendo todos os personagens, sabe? Eles existem na minha cabeça, então quando eu boto eles numa situação, eles conseguem agir, não é aquele negócio que fica, tá, mas e aí agora, né? O que acontece? E aí tu não consegue sair daquilo porque tu não sabe quem é o personagem. Então, esse vai rolar. E talvez no fim do ano eu tenha ele já prontinho, talvez. Eu não posso prometer. Falei. A estante, aquela de Rio Grande na biblioteca pública, vai precisar aumentar em breve, né, gente? Pois é. Vamos trabalhar para isso. Pois é. Como eu ainda não consegui ir no centro, né, o meu não tá lá ainda, tá aqui comigo. Mas eu quero botar o meu lá também, o Epifania. Ju, tens mais alguma coisa que gostaria de perguntar para esta maravilhosa convidada? Não, perguntei tudo e mais um pouco. Quero saber se o café com docinho vai voltar só. Ou algo do gênero, né? Porque o cansaço, né, das telas da pandemia. Eu acho que isso é um negócio que eu não estava esperando que ia me pegar tão forte, assim. Eu tô mesmo muito cansada. Não é a tela em si. É um cansaço geral, assim. Eu acho que eu vou precisar sair um pouco, sabe? Vai ser bom tirar hora férias. Que a gente percebe que deu, né? Eu tenho férias agora em seguida, assim, e eu tô pensando em fazer vários nadas mesmo. Tem um monte de coisa pra resolver, mas eu não vou fazer nada. É um bom plano esse, planejar um nada grande, assim, né? Porque chega, a gente tá vivendo doença há tanto tempo, né? Isso vai pesando, assim. Mesmo que eu não tenha pego Covid,
a gente não consegue não olhar para o que está acontecendo do lado, as pessoas, né, da gente, as pessoas de longe, que está pesado. Então, acho que está todo mundo precisando de muito tempo de férias para fazer um pouco de nada, para depois voltar com todo o gás, assim, conseguir enxergar o que é possível fazer, né? Então, eu estou apostando muito que 2022 a gente vai conseguir se enxergar de máscara, mais perto. De máscara ao ar livre, de máscara ao ar livre, mas juntos, né? E só quero mandar um beijo pro Rod. Rod, volte. Enquanto tu não voltar, eu estou aqui, mas volte. Gostamos de te ouvir, Rod. Ele é um cara simpático. A gente também quer ler outras coisas do Rod, né? Ele segue publicando. Sim, e eu quero o link daquele poema lá no episódio 3, o episódio aquele que eu peço o poema pra ele, do Parafuso Voador. Ah, sim. O poema dele. Pois é. Ele realmente eu sei que ele tá muito atrapalhado, ele tá bem enlouquecido, e ainda mais nessa última semana meu computador tinha dado problema também, e aí então deu todos os problemas juntos, assim, por isso que atrasou também, né, o lançamento do nosso papo com a Lena, não saiu ainda, né, hoje dia 20, que dia é hoje? 25, né? Tá, mas olha aqui, mas quando sair esse, o da Lena já saiu. Já saiu. Exatamente. Provavelmente dia 25 de setembro ou dia 26 de setembro, se você está vendo isso hoje ou ontem ou amanhã, não sei quando, né? Tá aí já saiu o da Lena, né? Mas aí vai... Isso aqui é uma distopia, né? A gente tá falando hoje do... o hoje é o ontem. Exatamente. Então, gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui com a gente. A gente sabe que o vídeo é longo, mas sempre muito maravilhoso. Todos os nossos convidados são excelentes, sempre um papo demais, assim. Temos ótimos feedbacks de gente que não comenta aí, né, que curte, eu sei que curte, me manda pra mim no WhatsApp, mas bota aí, escreve aí pra gente, do cacete. Bota que seja. Deixa aquele like maravilhoso, sempre ajuda, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho ali pra saber quando que a gente postou algo novo, né? Temos aí uma metinha bem simplória de 100 inscritos, né? Não somos gananciosos quanto a isso, mas a gente ter aqueles 3 dígitos ali já dá uma alegria. Dá uma alegria, né? Então, muito obrigado, Deia, por participar aí com a gente, por aceitar o convite. Eu pegar um sábado aí de raro sol, pseudo-sol aí na cidade. Imagina. Olha, sempre que vocês chamarem, assim, para qualquer coisa que tenha a ver com literatura, vocês sabem que eu sou parceira. Precisou de mim, chama, tô aqui. Obrigada pelo convite. Acho que esse projeto de vocês, assim, é muito relevante. Eu sei que a gente começa projetos desses, faz 1, 2, 3, 10, daqui a pouco dá um cansaço, a gente pensa em desistir. Não desistam, resistam, sigam firme. Tem muita gente para conversar, para contar suas histórias, né, nesse rolê aí da literatura. Então, não vai acabar a pauta tão cedo. Sigam firme, porque esse trabalho é bem relevante, bem importante. Acho, Pedro, que tu tá com uma equipe ótima aí. Tem o Rod, que não tá, mas tem uma pessoa de volante que dá muito conta do recado. Equipe de apoio, né? Equipe de apoio super qualificada. E, gente, assim, é muito bom, sempre bom poder conversar com vocês, trocar essas figurinhas, assim. Eu acho que a gente só continua fazendo o que faz porque a gente achou nossa turma, né? Quando eu penso que eu tenho uma turma, minha turma é vocês, assim. E não, a minha turma não tá pequena, né? Tem bastante gente escrevendo, fazendo literatura em Rio Grande, fazendo um trabalho muito bom e atuando em todas as frentes, produzindo, divulgando, vendendo, faz a feirinha, manda o livro, faz todo o rolê. Assim. Até dancinha do TikToker, se precisar, a gente tá fazendo. Bota o gato na jogada, fazendo... Meus stories, quem acompanha sabe, é tudo elas. Essa bostinha aqui que tava miando que nem uma louca. Ai, que amor. Que linda. Estamos juntos, viu? Quando precisar. Muito obrigado. Muito obrigada. Ju, muito obrigado também por... Tchau, Deia. Obrigada, Pedro. Por cobrir aí o nosso querido proletário. Todos somos, mas, né? É um Eu prazer. gosto de brincar com ele, que ele está no proletariado da educação. Então, gente, muito obrigado de novo. E um beijo muito grande para todo mundo. E lá se vai Parafuso Voador. Mais um. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau.